Senhoras e senhores, começando mais um Pode Isso Podcast. E ao meu lado, ele, dividido bancada, na esquerda, que é o lado do coração, Vitor Gadelha. E aí, Vitão, como é que você tá, hein? Cara, tô um pouco... Eu notei que você tá meio cabisbaixo, você chegou aqui. Rapaz, eu inventei de hoje pra uma churrascaria, meu amigo. Eu vi. A camisa pegou mais folgada. Sabe como é, né? A gente não é pra churrascaria, e vou comer só mais esse pedacinho de carne. Acaba que a gente come bastante, eu já não tô indo pra academia, tô dando uma relaxada grande, mas eu tenho certeza que a minha Nutri Top, doutora Fabiana, vai me ajudar no processo, hein? Tô aguardando, Fabi. Aí é o jaba, viu? É o jaba. Bom demais. Bom, vamos começar então. Tá começando o Pode Isso Podcast aqui com a gente, Miguel. Aqui com a gente, o nosso patrocinador, que sempre vem aqui dar dicas e me disseram que as dicas de hoje é para contar com a Conte mesmo. Seja bem-vindo, Tiago Miranda, da Conte. Perfeito. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, tranquilo. Miguel? Hoje estou aqui para dar algumas dicas para você que é empreendedor, que queira abrir seu próprio negócio e antes mesmo de abrir o seu próprio CNPJ. Primeira dica que eu dou é: faça um bom plano de negócio. Planejamento é essencial para o sucesso de qualquer negócio. Isso vai fazer com que você tenha uma clareza sobre o que vai vir pela frente, né? Sem conhecer um pouco sobre suas forças, suas fraquezas, seu desafio e oportunidades que surgem nesse mundo empreendedor. E você estudando ali o melhor modelo de negócio para sua empresa, conhecendo ali a parte mercadológica, quem é seu cliente, quem é seu fornecedor, quem são seus concorrentes, isso vai fazer uma diferença, porque isso aliado à sua estratégia de negócio vai fazer com que você não erre, né? Não cometa erros amadores, né? Tá vendo, e Miguel? supere desafios Aprenda aí, ó. que o mercado deixa ali pela frente, certo? Segunda dica importante que eu dou é: faça um bom planejamento financeiro. Isso vai fazer com que você tenha previsibilidade financeira. Essa é a palavra-chave. Você precisa conhecer o quanto de custo que você vai ter para começar. Qual é o seu investimento inicial? E isso daí, Tiagão, é que nem obra, né? Você começa a fazer obra de casa, calcula que vai gastar 10 mil, daqui a pouco você já passou dos 30. Perfeito. Da mesma forma quando você vai abrir empresa, porque você calcula alguns gastos, mas você esquece do tamanho, do montante real mesmo, né? Aham. E aí é daí onde entra a Conte, né? Perfeito. Isso, ter esse apoio assim do lado, eu acho que desde o começo, desde a ideia, já pode se procurar a Conte, não é isso, Tiagão? Isso, pode procurar conta. Teve a ideia, vai lá, conversa com você, já vai pegando aqui todo esse know-how que a Conte já traz, não é isso? Uhum. Bom Ou demais. seja, esse estudo vai trazer uma viabilidade financeira para o seu negócio. Imagine se você começasse a obra sem calcular nada. O quanto de dinheiro Complicado. você ia cometer. Quanto de dinheiro você vai perder logo no início, ali na largada, né? Começando a empresa. Terceira dica que eu dou é busque um local bom para o seu negócio. Localização é importantíssima. Considerar fatores como Onde você está posicionado, né? acessibilidade Boa. do cliente, se está próximo do seu cliente ideal, né? É uma coisa até que eu costumo falar, Tiago, Ah. que assim, você não pega uma marca de roupa nível A e vai abrir num canto que é nível C, Perfeito. né? Você não vai fazer. Então, assim, às vezes, eu não tenho venda, mas você te botou onde não está o seu público, né? Exatamente. E isso é muito importante saber quem é o seu público e aonde você vai botar o seu negócio. Aonde você está, exatamente. E também a estrutura, né? Se sua estrutura, se seu negócio requer uma estrutura bem robusta, um ambiente bem agradável, o seu cliente gosta disso, você precisa estar alinhado com o que o seu cliente ideal quer, né? Então isso é importantíssimo. Terceiro ponto é: verifique as licenças e autorizações que o governo ele tem, né? A prefeitura, o alvará de funcionamento, no caso, os bombeiros. Para algumas atividades isso vai mudar, né? Por exemplo, restaurante tem vigilância sanitária, para algumas fábricas e indústria tem ambiental. Sim. Essa parte de legislação, inclusive, muda de lugar para lugar, É, de área para exatamente. área, não é isso? A Conte Exatamente. também vai fornecer toda essa Exato. Rapaz, informação. servição aparato. completo, viu? Oxi, Completo. Perfeito. Quarto ponto, né? Quarto ponto vamos considerar contratar um contador consultor, né? Para te ajudar na escolha do tipo jurídico da sua empresa e no melhor regime tributário. Tipo jurídico por quê? Porque hoje a gente consegue escolher entre MEI, empresário individual, sociedade limitada. Isso vai
depender da sua estratégia e também vai depender da responsabilidade que você quer ter com esse seu negócio, certo? Além de viabilizar ali um benefício fiscal, a depender da escolha que você fizer. E o regime tributário, a gente consegue fazer um planejamento tributário, estudar o melhor cenário para você reduzir a sua carga tributária. Reduzir não, escolher a menor carga tributária para o seu negócio. Isso vai fazer uma diferença gritante no resultado do seu negócio, para você ter uma lucratividade maior. Imagine uma pessoa que não conhece o impacto dos seus impostos na sua precificação. Como é que ele vai planejar isso se ele não conhece direito nem qual é a melhor opção para ele? A gente está ali para te acompanhar e te ajudar. Bom, muito bom as dicas, completão. Acho que nenhum McDonald's pensou num combo tão completo, né, como esse da Conte. Muito bom mesmo. E, ó, o podcast conta com a Conte. Eu, particularmente, conto com a Conte. Então, você conte também com a Conte. Tiagão, muito obrigado pela sua participação. As dicas sempre importantíssimas para quem está de casa assistindo, né, Miguel? Isso aí. E Tiagueira vai estar aqui com a gente nas próximas semanas também, jogando mais ideia para a galera. Gostei do Tiagueira. Valeu, Tiagueira. Obrigado pela participação. Conte com a gente. Valeu, Tiagão. Conte com a Conte. Obrigado. Meu amigo, que dica bacana, né, da Conte. Bom demais. Vamos pro nosso convidado, vamos agora pro que interessa? Na hora. Então, senhoras e senhores, vem pra cá, Miqueias Avelino! Bom demais. E pra completar essa mesa, Diógenes Júnior! Ok. Rapaz, primeiro eu quero dizer que é um prazer, uma honra em receber vocês aqui no podcast. Gosto muito dos dois, sou amigo dos dois, então pra mim é uma honra ter vocês aqui, tá? E dividindo bancada que é legal, né? Isso aqui vai sair bagunça já. Bom, na verdade é o seguinte, para o pessoal que está assistindo, só para a gente deixar claro aqui, ó, Miqueias é um grande comunicador aqui da cidade, né? Tá na 95 FM, faz aí também a TV Ponta Negra, né? Que é afiliado do SBT. E Diógenes Júnior, que é o nosso Léo Dias Potiguar. Que isso, mas você me colocou no patamar muito embaixo, né? O patamar tá lá embaixo, o Léo Dias. Fala em William Bonner, por favor. O Miqueias, por favor. Vai colocar Léo Dias. E eu ainda ouvi falar que você tem hoje uma bomba para soltar de Miqueias. Sim, espero que ele esteja preparado, viu? Pronto. Segure que você só vai soltar essa bomba no final. Não, pode deixar. Vamos aumentar a audiência, vamos crescer a audiência. Para tudo! No final ele vai contar tudo, segura tudo. Hoje vai acontecer uma coisa nunca vista antes. Diógenes, eu vou pedir só para você puxar o microfone um pouquinho mais para você. Assim, isso, pronto. Bom, Miqueias está confortável aí também com o microfone, tudo direitinho? Tá tudo bem aqui. Miqueias está um pouquinho nervoso, não? Ficou, né? Ele tava tranquilo, o cara faz isso todo dia. O problema foi quando o Josh falou Não, eu tô falando nervosismo justamente sobre a bomba, não sobre para apresentar. Tô de boa, tô Tá de tranquilo? boaça. Não passa assim na cabeça, tem, o que será que eu fiz? Não? Não, tranquilo. Você tá 100%, né? É. Se for alguma coisa, não é nada do que eu não já saiba, não é mesmo? Se for Amém. algo que eu fiz. Amém. Tomara que não. Mas pode ser também algo que você tenha feito que você queira que ninguém saiba, né? Pode ser isso também, né? Vai ficar uma coisa pior, né? É. Mas se eu tiver feito, um desconhecido não vai saber, se ninguém sabe, né? Pode saber por mim, né? Rapaz, Gadelho, olha o que você fez, viu, meu filho? E, rapaz, eu acho que é melhor um sentar aqui e o outro ficar do outro lado, né? Eu fico no corner. Bom, mas enfim, vamos deixar essa confusão pro final do programa, vamos. pra gente aumentar o ibope. Miqueias, tudo tranquilo, queria que você me falasse aqui um pouco mais como é que estão os projetos, como é que tá o programa, né? E para as poucas pessoas que não conhecem Miqueias, ele se apresentar também. Exatamente. Então, assim, pouca gente não sabe quem é, mas... faça a sua apresentação inicial. Primeiro agradecer, né, o espaço, o convite de vocês. Eu sou um rapaz de 28 anos de idade, moro aqui há 12 anos de idade, vim do interior. Um carinha de 20, hein? Olha aí, obrigado. Vim do interior, trabalhei metade da minha vida com política, não né? conta tua vida agora não, meu irmão. Pô, não. E hoje eu apresento com a Carla de Souza, sou o partner dela no Conexão 95, que é de segunda a sexta, de 11 da manhã até 1h da tarde. Muito bom, programa show. Obrigado. E também faço matérias e programas especiais da TV Ponta Negra. E agora, recentemente, né, a gente tá com a agenda do fim de semana no Tudo de Bom com Lídia Passe. Olha e é isso. só.
Olha só o que Bom o cara demais, faz. Né? 1001 utilidades com Miqueias Avelino. Patente lá em cima. Agora, o nosso segundo convidado vai explicar um pouco mais de quem é ele. Eu sou Diógenes, né? Como todo mundo sabe, me chamam de fofoqueiro do Twitter, mas não porque eu quis, né? Assim, eu estava com horário livre, comecei a divulgar informações não convencionais, Você né? era Para só as mídias um âncora. tradicionais. Isso. Um âncora. São coisas que a mídia, digamos, Miqueias ele não ia colocar na 95 e nem ia colocar na TV Ponta O que Negra, o né? povo não tem coragem de colocar na TV, você coloca na internet. Isso. Eu acabo dando luz para quem tá ali apagado, né? Muito dando bem. luz pros anônimos. Muito bem, muito bem, Então muito bem. acabei ganhando essa fama na internet. Muito bem. E da internet você foi pra televisão, você fez a participação no programa. Graças a Deus, É. ganhei uma oportunidade, minha primeira vez, na verdade, na TV, né? E que, inclusive, agradeço demais a você, né, Gadelha? Agradeço também ao Léo, né, por ter dado essa oportunidade e as pessoas poderem me conhecer também na TV. Não somente lá, né? Mas também fui para o Fez o Mossoró, Verão, fez o Mossoró. Isso. Muito bacana. E fez... E quase fui também para Goianinha, sendo que acabou que a agenda não deu, Foi. né? Eu viajando pro exterior. Mentira, gente. o Ceará Mirim. Ela tava na Suíça. mano. É muito bom, a participação foi muito bacana, a repercussão também foi muito boa, não é à toa que foi chamado de novo e foi chamado de novo porque realmente o seu trabalho lá foi acima da expectativa. Até eu me surpreendi comigo, né? Que não tinha experiência nenhuma com Não, você TV, precisava mas ver que... no meio da gravação, né? A plateia já era envolvido, já era amiguinho da plateia, o pessoal defendia mais ele do que Léo. Estão errado. Não. Não queriam virar a pauta, né? No meu Twitter. É verdade. Todo mundo já tava com medo, né? Assim, opa, Lógico. peraí. E aí, como é que, assim, eu vou tratar vocês aqui como duas pessoas da comunicação, né? Vocês são da comunicação. E aí, como é que nasceu isso? Né? Eu acho que aqui nasceu de forma diferente, né? Essa ideia, acho que Miqueias já nasceu assim, né? Com esse dom da comunicação. Gabriela, eu nasci assim. Né? Eu cresci. Já teve esse dom na comunicação e você foi meio que descoberto na comunicação. Na né? verdade, eu sempre tive o sonho de fazer jornalismo, desde pequeno, Sempre até chegar ao meu ensino sempre médio. sonhou em ser o William Bonner. Isso, sempre sonhei. Só que quando chegou no ensino médio, as pessoas falavam muito da questão do mercado, então eu comecei a querer mudar de área. Gostava também da área de exatas também, gostava muito Mas de falavam matemática. o quê da área? Falavam que pagava mal, que o mercado não era bom, que Aí você precisava ser indicado. Aí você então, fez, não quero estar no RNTV. Isso. Aí eu comecei a pensar melhor, né? Então, quando cheguei no ensino médio, eu comecei a estudar para outra coisa. Pensei em engenharia da computação, que eu gostava muito da área de computação. Depois fiz um curso até de montagem e manutenção na época. Passei a odiar. E fui pensando em outras áreas. Cheguei em 2012, quis fazer contábeis. Aí acabei estudando para... No tempo já era Enem, né? Já entrava com a Sim. nota do Enem. E quando eu fui fazer... fui tentando, não consegui entrar em contábeis. Fiz um curso técnico também, nunca parei de estudar. E então entrei em um curso técnico que era Cadixa para construção civil. Nada a ver, né? E ao terminar o curso, eu quis muito fazer área de engenharia. Aí depois eu disse, não, vou fazer área de engenharia. E dentre os que tinha em CIT, que eu tinha passado em 2015 na UFRN, aí eu disse, pronto, vou fazer engenharia ambiental. Fiz 1 ano e meio de curso, desisti também, porque não era a área que eu gostava. Então, comecei a ingressar em outra área e fui fazer contábeis. Terminei contabilidade para hoje virar contador da vida dos outros, né? Terminei o curso, não estou atuando na área. Então, eu comecei, na pandemia, já atuava na área na área Eu já me comercial. perdi aqui na quantidade de cursos que ele fez. de coisa que ele fez. Porque eu sempre estudava, mas assim, dos que eu desisti foram poucos. 2 só, né? E eu, quando atuava na área comercial, já trabalhava com o público mesmo. E na pandemia, comecei a utilizar meu Twitter para contar fofoca, né? E as fofocas, as pessoas estavam se reconhecendo naquilo porque eu comecei a colocar memes. Então não ficava somente o texto, né? Ficava uma parte da fofoca com um meme representando aquela parte. Isso de anônimos. Isso, de anônimos. E você Eu nunca gostei de falar de Você não colocava famosos. nome. Você não colocava nome não, também, não colocava. Justo. Dependendo da situação, colocava. Quando era uma figura pública, fosse algo postado para todo mundo ver, então eu acabava colocando o nome. Mas quando fosse algo anônimo, eu evitava. Mas me diga uma coisa, Diógenes, você lembra assim, qual foi a fofoca ou a matéria ou o meme que você soltou, que você viu assim, ih, rapaz, eu acho que agora mais pessoas viram, acho que agora foi diferente. Foi com um padre, relacionado a um padre? Não, ou o padre foi muito depois. Foi mais Eu depois. antes já havia colocado algumas fofocas, inclusive tem uma delas que eu acho que vocês vão lembrar, que foi um aniversário que teve no Marechal, que não pagaram a conta. Sim, Foi muito bom, sensacional. essa foi muito boa. Aquela dali foi uma das que viralizou
mais do que antes do Padre, né? Era meu best-seller até o Padre chegar. Era da letra G, não, né? Coisa era... Eu não vou me comprometer aqui, não. Eu posso nem dizer o nome do restaurante, né? Acho que já disse até, né? Do restaurante já Não, disse. a Você pessoa, fala o nome das pessoas. o homem, era O restaurante começava ainda não é com G. conhecido. Vamos dizer não, que é Começava pessoas com aí G, né? Eu acho. conhecidas, Eu sei, pessoas sei, conhecidas sei. aí. Eu lembrei. Então, eu via que as pessoas estavam se identificando com o conteúdo que eu estava colocando no Twitter e eu Mas nunca você quis sabe que a trazer para o maioria- Instagram. Você sabe que a maioria não, né? Mas uma parte gosta dessa fofoca, gosta de ter sido o nome vinculado àquela fofoca. Sim. Sabe, tem gente Tá que dentro da tem fofoca, gente né? tem gente que pagaria pra você falar dele. Pra estar dentro da E fofoca. até hoje fazer parte. aparece esse povo para me pagar, o que eu tô postando aí de graça. Pra você que quer participar, olha só, é só entrar em contato aqui. Quer falar Pode entrar em contato comigo. Quer citar algum nome, não? Não tá bom. Então, aí eu postando, fazendo essas postagens, né? E quando chegou a do Padre foi quando viralizou. Mas assim, eu tinha em média 1.000 a 1.200 seguidores no Twitter. Mas deixa, só assim, eu tô lembrando aqui de coisas que tô falando, tá? O TDAH aí. Tem aquela foto sua e de seu namorado no jogo Sim. do ABC, que aquilo viralizou, é figurinha de WhatsApp, né? Aquilo ali, você Fez não... namorado, ele acabou. Você acabaram, não, desculpa. Era 2 anos e meio de namoro, acabou, enfim. Cada um Mas segue seu aí era você e o seu namorado numa foto, se beijando na torcida do ABC, Sim. mas aquilo ali te projetou, só a foto ficou conhecida. Não sabiam que era você, eu sabia que Não, era muita você. gente não sabia que era eu, até porque eu tava muito de lado. Sim. E tem gente que não reconheceu. Inclusive, amigos meus de trabalho brincaram com essa foto, que eu depois fui tirar satisfação, depois me arrependi de ter feito isso. Cada um tem sua opinião, se quer ser errado ou não, né? Sim. E quando eu disse que era eu, na hora de tirar satisfação, ele disse, não sabia que era você não. Aí eu disse, mas se fosse outra pessoa, você não tinha o poder de estar dizendo essas coisas, né? Sim, Enfim, sim. mas realmente não dava pra reconhecer que era eu. Não dava. Então, Não a dava. foto foi a primeira coisa então, que viralizou, mas que nem sabiam que era você, Não, né? não, a foto não foi. A foto foi em 2022, né? O Padre foi em 2022 também, mas foi em junho. Então foi antes. A do Marechal foi em março também Sim, do mesmo ano. sim, Teve sim, uma também em 2021, mas sempre tinha alguma que ia batendo aquela que eu já tinha Uma postado antes. sempre ia sendo maior do que a outra. Isso. Tipo, de 1.200 seguidores que eu cheguei à fofoca do Marechal, eu fui pra mais de 7.000 no Twitter, que Twitter é uma rede social que você não consegue Sim. ganhar engajamento fácil, né? Não. Inclusive, tem jornalistas do Rio Grande do Norte que começaram a me seguir também pra saber. Tem Emílio Vigílio, Léo também. Léo, inclusive, me conheceu no Twitter. O convite veio a partir do conteúdo Sim, que ele tinha sim. visto no Twitter. E a partir disso comecei a publicar mais. E eu fiquei com medo, eu falo até isso em todo o podcast que eu participo, que eu fiquei com medo de não ter conteúdo todos os dias, né? Que você acaba ganhando esse conhecimento e as pessoas querem mais. Sim. Querem que todo dia você poste isso. Tem que ter conteúdo E eu não pra tenho esse alimentar. saco pra estar postando todo dia, né? Pra ser bem sincero. E também tinha medo de não ter, mas isso não foi o problema. Muita gente tava me mandando fofoca de um político, fofoca de uma pessoa que tá devendo a ela, que foi um calote grande, que tem toda uma história. Então, quando mandava isso pra mim, eu comecei a ter conteúdo pra todo Mas dia. Eu não precisei procurar, nem mentir também, né? Quando eu pergunto assim, quando você alimenta, né? Aí você colocava a fofoca, mas não citava o nome, né? Quando a gente não coloca isso, geralmente, Miquel vai saber disso aqui, a gente coloca em entrelinhas, né? Tipo, um vereador tal, um deputado conhecido por tal coisa, né? Dá uma dica, assim, dá uma pincelada referência. Uma exatamente. referência, uma referência. Você utilizava disso ou não? Só Uso, contava o fato? De vez em quando, sim. E deixa eu fazer outra pergunta. Você falou que... Às vezes coloca até no texto, desculpe. Às vezes coloca até no texto também e as pessoas às vezes pegam também a referência. Que tem uma premissa que diz que não existe esse lance de marketing negativo, né? Ou é marketing ou não é. Verdade. Quando você começou a falar, o que é que você mais imaginava? Você imaginava a sua projeção ou você ficou meio... Eita, será que vão achar ruim, vão reclamar? Será que eu vou ter problema em fazer isso aqui? Não, Você ficava mais... eu tive... O meu maior medo foi esse, de as pessoas quererem que eu postasse sempre e eu nunca ter aquela publicação. O medo era não eu ter tenho uma conteúdo. porque Isso. antes do Padre eu tinha 2 por semana, né? E às vezes postava coisa pessoal. Hoje eu não posso colocar coisa pessoal no meu Você foi o primeiro Twitter. a postar sobre o padre? Não fui o primeiro, né? O primeiro a postar foi um blog muito conhecido aqui de Natal, mas ele não detalhou. Ele só falou por cima. E quando eu recebi o áudio, eu fui lá e detalhei todo o áudio. Eu passei praticamente uma tarde todinha detalhando todo o áudio, contando partes. Eu lembro- li o áudio inteiro, inclusive. Eu peguei o... Eu lembro até que teve tava quase Sônia Abrão, né? Dizendo assim, mas temos aqui exclusividade com o vizinho do Coroinha e tal, né? Você falou o nome vem na hora. Não, mas você não falou o nome da pessoa que estava envolvida,
né, da igreja, que eu não vou falar o nome dele aqui, mas... Mas pode falar, todo mundo já viu. É, Mas eu não já quero sabe. falar, quiser falar, fala então, fica à Mas vontade. Falar, Aí depois disso, o Padre Júlio virou meu best-seller, né? Tinha mais de 150 e poucas mil curtidas no Twitter. Fora isso, as pessoas estavam pegando do Twitter, vários blogueiros, vários sites também grandes estavam pegando do Twitter e jogando para o Instagram. E o Instagram nunca quis trazer esse tipo de conteúdo que era público totalmente diferente. Hoje em dia, eu tô trazendo mais assim, com o formato que o Instagram lhe dá engajamento, que é com o Reels. Que aí eu faço um vídeo e os memes vão aparecendo embaixo. Nunca perdendo a essência que eu tenho no Twitter, né? Que é colocando memes. E isso tem ganhado também o reconhecimento das pessoas. Muito bom. Então assim surge você na comunicação. Digamos que sim, né? Miquel, e a sua trajetória na comunicação? A minha começou na pandemia, né? Foi bem recente, apesar de eu já estar super envolvido. Eu acho que não começou na pandemia, não. Você começa antes. Não, que eu oficialmente surgi participando de programa. Você foi de DCE. Não, mas aí não é comunicação. Você Lógico que não. comunica em nome dos estudantes. Não, mas só aí é mais... política, não. Representatividade. mais uma... Eu entendo mais como um cunho mais político do que de comunicação. Porque pra você só é quando é profissional, né? Quando já tá ali no profissional. Não, é comunicação, porque se for assim, desde que a gente nasce, a gente já se comunica. Então todo mundo já estreou na comunicação. Não é falar. Não é falar, Miquel. É assim, você era a voz de muita gente. Você era uma pessoa representada. As pessoas te conheciam como Miquel. Até um dia desse no meu celular era Miquel DCE Farney. Né? Se for nesse cunho, pode ser também na faculdade, né? Eu venho do interior, como muitos dos jovens que precisam fazer um curso. Miquel vem de Riachuelo. De Riachuelo. Eu vinha naquele amarelinho que todo mundo vinha, trabalhava o dia todinho, vinha pra cá, estudava, depois voltava. E aí, teve uma situação muito... Tem alguma história de você lá em Riachuelo já fazendo comunicação... Ou fofocando, alguma coisa do tipo assim? Não, eu tive uma aventura em programa de rádio. Já prestou programa de rádio pirata, que todo interior tem. Que ele era uma brincadeira mais com um amigo. Mas faz parte. Faz parte. E lá na faculdade já foi o seguinte... bastante, né? Eu entrei numa turma de segundo período de Educação Física e no primeiro dia o professor me fez uma pergunta absurda que eu não sabia responder e todo mundo me taxou de burro. E aí ninguém queria fazer... No primeiro dia isso? Ninguém queria fazer trabalho comigo e tudo mais. E eu vim do interior, né? Tipo assim, fiquei sem assistência e tal. Foi taxado já? Eu não quero mais não volto mais pra lá. E minha mãe disse, não, você vai voltar sim. E aí eu me lembro que o primeiro trabalho em grupo eu apresentei sozinho. E quando eu terminei, o próprio professor me elogiou. E de lá as pessoas começaram a se enturmar. E aí eu fiquei muito revoltado com isso. E aí foi a eleição do DCE da Uni, me convidaram para fazer parte de uma chapa, fui conhecendo as pessoas e eu não tinha nem noção do que era. Para mim era tipo assim, você é líder de sala e você vai fazer um movimento da escola. E depois que eu já estava presidente, que eu percebi que é uma coisa muito séria. Os partidos indicam as pessoas, é que nem Lula e Bolsonaro, você é xingado de tudo, lhe criticam de tudo, que é um cunho muito político. Sim. Né? E depois que eu vim saber que extremamente. muitos vereadores saíram desses movimentos, muitos políticos que estão até hoje saíram desse movimento. Eu sou um pouco mais velho que você, Miquel, então eu fiz parte do DCE, só que da Farney. Ele não, chama era a Uni. Era ele Uni, chama isso aqui, Uni, eu fiz parte do DCE da Farney, né? Então eu sempre participei, acho que desde o mandato de Kleber Fernandes. Que hoje é vereador. Em Natal, Isso. né? Então desde de Kleber Fernandes, depois foi Marcos Lacerda, que também entrou na política, depois... Foi Matheus, que é o presidente hoje da Associação do Alecrim, da AEBA. Entendeu? Então, muita gente saiu. E eu, secretário. Então, todo mundo saiu da política estudantil e se engajou assim na política. Agora, o DCE, ele de uma universidade particular, ele é totalmente diferente de uma universidade pública. Sim. Né? A pública tem repasse financeiro, tem tudo, e o DCE particular, ele se vira. Só que os partidos, eu entendo isso hoje em dia, os partidos, eles se misturam e eles querem, porque quando tem a União Nacional dos Estudantes, ela é composta por um todo. Universidades públicas, privadas... Né? E esses movimentos é quem patrocina politicamente os candidatos, que a gente sabe que é uma realidade. Mas na minha época, a gente tinha arrecadação da carteira estudante. Da carteira estudante, que até hoje deve ser isso aí. Eu não sei se hoje em dia a carteira estudante com o DCE é muito forte, porque hoje em dia tem o virtual, né? Você faz... Mas na época todo mundo fazia no DCE. Isso. Né? Então a gente tinha uma centralzinha que atendia e a nossa verba para gerir
Ali o ano era o Vem de lá, e que era dinheiro da geralmente é uma carteira que é muito cara, né? Porque é a única fonte que você tem para fazer os movimentos, os trabalhos. É. Mas enfim, foi uma escola. Hoje em dia eu não faria de novo se eu não quisesse ser político. Se eu quisesse ser político, eu faria. Vamos entrar no assunto da política já, né, Adele? Já a gente Se pergunta não- alguma coisa de política. Vamos também. Mas a comunicação mesmo foi depois da pandemia mesmo. Estava trabalhando com um determinado vereador que não dava mais, uma situação super chata. E Diz eu o não. nome, diz o nome. Eu Quem era não. vereador? E Quem era aí vereador? eu não tinha condições mais, assim, chegou a um ponto de que não dava mais. Não fala não, mas não pode falar o nome não, mas é um vereador que defende as causas. E aí o que acontece? O cara fez uma baita de uma sacanagem. Eu que era assessor, assessor é feito para levar Porrada. porrada, Pancada. né? E aí não foi muito legal, já estava mais do que uma coisa ultrapassada. E aí eu disse, eu não quero. Aí fui pro carnaval com os meus amigos, meu aniversário era próximo, e montei uma empresa de cerimonial, que aí tava estourado, já tava cheio de eventos para fazer. E Miquel já fazia também cerimonial, né? Na própria Câmara você fez Na cerimonial, Câmara, né? no governo Robinson. Já fazia cerimonial E e muito aí, bem feito. Obrigado. Quando eu voltei, achando que tava bombando, tava com a minha empresa, foi pandemia. Eu fui pra dentro de casa, como todo mundo foi, né? Você ficou Sim. todo mundo sem perspectiva. Eu já tava numa merda, aumentou a merda. E depois eu até pensei, poxa, tivesse ficado na Câmara, tava recebendo, sem trabalhar. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Como as pessoas Sinceridade fizeram. acima de tudo, Sim, né? claro. Né? Eu disse, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Porque se você se permite a uma coisa que você sabe que é abusivo, que não dá mais É certo, verdade. e você fica ali protelando, Remoendo. você só machuca você mesmo. É verdade, nada paga a sua paz, né? Né? E E você só se machuca, E, né? Miquel, como é que surgiu o convite? Como é que foi? Aí na pandemia, Você conheceu Micarla através desse vereador? não. Conheci através de um amigo que trabalhou comigo lá. No gabinete também. No gabinete também. Que é blogueiro hoje em dia. É, Mateuzinho. Matheus Pérez. Um Matheus abraço já aí pra trabalhou com Matheus muita Pérez. gente também, viu? Que nem eu. Então nós trabalhamos que nem ele. E aí foi interessante, porque a priori, quando ele falava de Micarla, louco por Micarla, eu detestava Micarla. É mesmo? E ela sabe muito bem disso. Eu disse, gente, eu E tinha o que uma que você, qual era a imagem. impressão que você tinha dela? Eu tinha uma imagem da Daquela pessoa do ex-prefeita que não foi prefeita. boa, Tá. de tal, que era o que chegava até mim, Sim, como a maioria sim, das pessoas, sim, que a gente não conhece e ouve. Sim, sim. eu sim, acho que era o único ao contrário, viu? Eu sempre gostei de Micarla. Não E- gostava. E o que eu tinha em mente de Micarla é que ela foi sabotada. Assim, o que eu tinha em mente é isso. Cara, existe muito isso em várias situações políticas que existe de fato esse lance do cenário também, né, pô? E aí eu fui me aproximando através desse amigo. E aí eu tava na fase mais gospel da minha vida. E aí ela é a igreja que eu frequentava e a gente conversava muito. E sempre as conversas eram muitos embates, assim, eu com pautas da com igreja. Micarla? Com Micarla? Você e Sim, Micarla? mas conversas Justo. normais, assim. Uhum. De alguém que se converteu, é super da igreja, de alguém como eu que já vim disso daí. Sim, E filho de tem pastores. pautas que eu não concordo sobre sexualidade, sobre outras coisas. E a gente terminou se aproximando. Uhum. E teve uma situação em particular que foi quando eu desarmei. Eu disse, poxa, realmente ela não é nada disso que as pessoas falam. E a gente se aproximou. Aí na pandemia ela fez 50 lives, eu entrava conversando com ela e tal. E quando terminou o pessoal dizia, vocês deveriam fazer um programa E se você participava das lives dela? das lives. Mas você, aí você já era remunerado, não? Não, a gente fazia na pandemia, um entretenimento pra gente... Mas o convite, ela Aguentar. chegou assim e falou, ei, vamos fazer uma Não, live, eu vou fazer vamos umas participar? lives, eu acho que você poderia entrar pra gente comentar sobre isso e tal. Eu acho que era Você tentou interessante. imitar a voz dela agora? É, Não, eu de percebi, jeito eu nenhum. percebi. Ele Você jogou um mudou, timbre. Você mudou o timbre da sua voz. Ele levou um Você- timbre história! Você depois Vivência. teve um lado de Olha mais só, doce. Fez, olha "Ei, só." Você pode, né? Pode ter um lado mais doce. E aí o que acontece? A gente fez 50 lives. Ah. Até então o Instagram dela era privado e tal, porque por toda a situação que Sim, ela passou. claro. E aí ela percebeu que as pessoas gostavam, né? Eu acho que foi ressurgindo a Micarla jornalista, muito bem preparada, referência, né, no jornalismo do Estado. Inclusive do Jornal do Dia, quando ela Sim. apresentava, eles ficaram em versões nacionais, assim, disparados. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Só fazendo uma observação, Miquel. Eu não estou fazendo... Estou falando que é a Tá. mesma coisa, não estou fazendo julgamento de valor, não. Mas Dom Pedro II foi criado no Brasil uma ideia de que as pessoas não aguentavam mais o Brasil Império, né? E aí houve a proclamação da República, né? Pelo Marechal Deodoro da Fonseca e tal. Aquilo acontece no Brasil. E Dom Pedro fez assim, mas, poxa,
as pessoas não gostam de mim, não me aguentam mais. E aí, enfim, ele vai embora, vai morar na França. Morre. E morre quando chega a notícia no Brasil que o príncipe tinha morrido, o Brasil entra numa comoção. O Brasil, que é considerado uma das maiores comoções do Brasil, que é a de Dom Pedro II, a de Ayrton Senna, e especulam-se que a terceira seria de Silvio Santos, né? Então, assim, você imagine que o cara saiu daqui dizendo assim, eu sou odiado, o brasileiro me odeia. E ele é a maior comoção na história do Brasil. E aí, a gente estava falando referência a Micarla, né? Micarla, aquela história, todo mundo falava, muita gente jogava pedra, sem nem saber que era o meu caso. Nem saber nem porquê, qual era o processo que ela respondia, quem era a pessoa, né? Porque muita gente levava até pro pessoal. Justo. Levava até pro pessoal. E aí ela acredita também, porque ela era o alvo, né? Então ela acredita nisso dela. E aí por isso que eu fiz a referência a Dom Pedro II, né? Que se isola, né? E aí depois quando ela descobre, que bom que ela descobriu em vida, né? Não precisou ter a comoção, né? E aí foi interessante, ela me convidou um certo dia e disse, é o seguinte, a melhor coisa que você fez foi sair de onde você estava, porque não estava lhe fazendo bem, né? Você mesmo falou. E eu tenho do gabinete de... E eu tenho um convite, para fazer a você. Eu vou voltar para comunicação, agora eu vou voltar no programa de rádio, eu queria que você surgisse comigo. Aí eu disse, poxa, não sei como vou fazer, mas eu tô dando tudo para sair de casa, 5 meses dentro de casa, desesperado. Vamos lá. E as primeiras semanas foram horríveis, porque assim, gente que hoje eu lido muito bem, que hoje eu tenho como amigo, mas no início entrava lá no estúdio, no final, e detonava. Micael, você não precisa de um papagaio aqui do lado, não. E tal. Quem era a pessoa que falava isso? Gente que que trabalhava na gente que é muito 95, boa, que ajuda todo mundo, que é tava muito... ali comandando ali as coisas. Não, já tinha outros programas. Outra que Vitor tá me dando de bandeja tudo, pode continuar. E aí o que acontece? Era Guto, não? Não, Guto nem comunicador é. Inclusive, mandar um abraço pra Guto. Guto é ideia, mandar um abraço também pra Guto. Guto Barreto não tem nada a ver com isso. Gente da comunicação mesmo. E aí eu disse, pronto, cheguei à conclusão que isso não dá certo pra mim. É porque é iniciante, né? Então a voz era muito gasguita, falava muito alto, não tinha controle dessas coisas. Da voz do timbre, que ao tempo a gente vai fazendo o curso, vai estudando, vai melhorando e vai aperfeiçoando. Hoje em dia não tem um problema de se colocar aí no microfone pra fazer qualquer tipo de trabalho, eu tenho noção. Que naquele tempo eu não tinha, era a primeira semana. Claro. Né? Aí eu lembro que um dia eu tava lá... E tudo é adaptação, por mais que a gente já saiba ali, tudo é adaptação. Não quero mais não, é Priscila disse, na corda. Quem é que tem a tua idade, que tá no horário nobre do rádio, que tá tendo oportunidade? Isso é uma verdade. Acorde pra vida, eu disse, você é esperto, eu vou bater continência. Ei, bicho, tu aí que é tão bom, tu é tão bom, me ajuda aí que eu sou péssimo, eu sou um papagaio, assim, eu preciso de ajuda. Aí as coisas foram mudando. Apesar de Dolores José, você está muito bem com a Maria Braga durante muito tempo, Pois né? E aí, depois de tudo isso, estamos há 3 anos no ar. E aí vieram as outras oportunidades de TV e tal, e eu disse, poxa, realmente é o que eu gosto. Assim, todos os dias a gente tem um programa de 2 horas, eu também que produzo o programa, então tem média 2, 3 entrevistados. Você apresenta e faz produção também. Tem 3 entrevistados por dia, temas relevantes e tal, e pra mim isso não é trabalho, pra mim se tornou um prazer. Então foi onde eu me encontrei, onde eu sou muito grato a Deus pela oportunidade. Muito bom. Né? E você busca as pautas, Miquel? Como é? É você quem busca as pautas? Eu produzo as pautas. Então você aí a gente fala, e tem uma sequência geralmente, né, no programa que está no ar. Nos primeiros dias da semana a gente leva uma pauta médica sobre algum problema que está acontecendo, porque também rádio você é muito próximo das pessoas, né? E você tem um vínculo de educar. É muito legal, um exemplo. Na semana, quando a gente recebe a promotora da vara da mulher, que vai defender as mulheres, ela participa e depois ela diz, poxa, olha, só para relatar que depois daquele programa nós recebemos tantas notificações de mulheres que eram abusadas. Então isso é legal, bem legal. Né? E como também vai passando a semana que a gente recebe artista, vai falar de coisa bacana, extrovertida, daquela pauta mais artística, que também é muito legal. É diferente da televisão, que assim, a gente, na televisão, você pode até sentir um termômetro nas redes sociais, né? No Twitter talvez seja o mais forte. Você pode até sentir, mas você tem o que a gente chama de temperatura. No rádio não. No rádio você tem a voz do povo, né? É gente que liga para a rádio para dizer, é gente que ainda escreve para a rádio, é gente que vai lá na porta da rádio
Então, o rádio tem essa aproximação mais direta com a E você sabe comunidade. quem é, porque hoje em dia não é mais telefone antigo, né? É o WhatsApp. Então você vê a foto, conhece a voz da pessoa, a pessoa ali encontra na rua, conta a história da vida dela todinha, né? E tipo assim, eu vim do interior. Quem conhece minha história sabe que eu tive muita dificuldade em tudo. Eu enfrentei muita coisa muito cedo, muito novo, para poder chegar onde eu estou chegando. Então a rádio é a oportunidade também onde eu tenho de defender aquilo que eu acredito, das minhas raízes, né? Então eu prefiro usar esse espaço e eu gosto de usar para poder ajudar as pessoas que passam pelo que eu passava. Então acho que é por aí o caminho. E o rádio é muito forte. A gente lembra assim, de nomes de radialistas que são desde antigamente até hoje, e outros até que não estão mais, mas tipo assim, a gente lembra de uma Moniquinha, de um Romedeiros. Moniquinha. Né? Olha aí. Sempre fica. Então a gente lembra e a voz. desse pessoal que passou passou no rádio, e na televisão parece que há uma substituição tão urgente, né? Você tá ali, a pessoa tá lá, você nem se acostuma mais com o âncora de um programa de televisão, porque já saiu um repórter que tá na rua, sabe? Parece que tem um jogo das cadeiras ali muito forte. E até em relação a isso, Vitor, eu tô lendo um livro de um amigo meu, que ele escreveu um livro sobre o RNTV. Eu tava lendo o livro, Legal. tem fotos dos antigos âncoras e repórteres dele, né? Até 2014. Então você vai vendo as fotos, você vai lembrando daquelas pessoas. Eu tenho uma memória muito boa para eles. Então passava a Sônia Godeiro, né? Passa uma Michele Rincon também. Então você lembra dessas pessoas quando você vê a imagem, né? Já no rádio não, você idealiza a pessoa, mas hoje em dia, como ele disse, totalmente diferente, né? Você hoje vê a foto e tudo mais. Ainda antigamente, que hoje a gente tem o negócio de assistir. Antigamente no rádio você só ouvia o rádio. Só ouvia, Então, assim, até um dia desse. E aí, quando eu me lembro quando eu escutava muito a Moniquinha, né? E aí, quando eu vi Moniquinha pela primeira vez, eu fiz assim, a voz dela não bate com o perfil. Casa, né, com a imagem, né? Parece que não é a mesma pessoa. E tem uma coisa, Vitor, que todo mundo fala, todo mundo que é da comunicação. Quem faz rádio faz TV bem, mas quem faz TV não necessariamente consegue fazer rádio. Porque por mais que você tenha um roteiro, por mais que você tenha uma coisa ali, você tem muito tempo para você falar com as pessoas. E o time do tem muita do rádio. Espontaneidade, você tem que ser rápido. TV não, você olha pro telefone, pronto, começa a ler e tá tudo certo. Eu tava falando do programa retrasado, que foi com o Tiago Dionísio, e a gente tava falando que eu falei, eu surgi no rádio. Então a primeira coisa que eu fiz foi uma oportunidade que eu tive no programa de rádio em Parnamirim, que era de Sérgio Andrade, e eu nunca tinha entrado num estúdio de rádio. Nessa época nem tinha estudado nada de televisão, de rádio, nada. Era o cara que fazia direito na Farne, né? Não tinha uma ligação. E aí quando eu entro naquele estúdio, na primeira vez que eu entrei no estúdio, inclusive lembra muito esse estúdio aqui do podcast, o formato do estúdio lá do rádio. E eu me lembro quando eu entrei na primeira vez assim, eu estava nervoso, mas eu estava feliz de estar ali dentro, apesar de ser a primeira vez. E aí quando eu perguntei para o dono da rádio, como é que eu faço? Ele fez, só senta e faz. E aí eu fiz, e aí passei um bom tempo no rádio. Fazendo isso, foi de lá que saiu o convite, que eu fui fazer televisão, aí fui fazer o Papo Balada. Aí do Papo Balada eu comecei a estar por trás, né, nos bastidores, aí enfim. Mas o rádio peraí, bicho. O rádio foi a minha escola, de verdade. Foi onde quando a gente, vamos voltar aqui a fazer o podcast, eu falei para amigo, isso aqui vai ser uma adaptação para mim. Porque falar no rádio e falar na TV já são diferentes. E o podcast é diferente. Então, na primeira vez que eu chegava aqui, eu já chegava... Tá começando agora o podcast! Parecia que eu tava no rádio, né? Porque você tem que dar aquela explosão, tava falando ali, não sei o quê, né? E eu não tô no rádio, eu tô fazendo podcast. Eu falei assim, bicho, entenda que é alguém das antigas fazendo um podcast. É muito diferente. Né? As pessoas, às vezes, as pessoas olham e acham que é só aquilo, né? E não é. Você tem um programa, tem um negócio, você vai estudar antes, você tem um tratado, você vai saber o que você deve falar, você vai lá. Sim. Então exige assim, muita dedicação, né? Existe muita dedicação. E estudo. E assim, a gente bate hoje, quando acabar aqui a gravação, geralmente senta eu, Miguel e Eric, que é o nosso diretor, e a gente senta nós três e a gente vai conversar sobre como foi o programa e como será o próximo. Então, até a próxima gravação, que é uma semana, a gente está escolhendo um convidado, já tem a ideia de quem é um convidado, mas estudando o convidado, sabendo quem é, como é que vai ser, para se preparar aquilo. Então, sentou ali e gravou. Como o Miquel está falando, não, amiga, a gente primeiro faz um brief geral aí de quem são os convidados, buscar, vai ter informação que Miguel vai lhe perguntar, você vai dizer assim, como é que ele sabe disso?
né? De gente que eu perguntei aqui, já fazendo entrevista, de contar uma intimidade que ele parou assim, né? No caso de Vitor Noé, que ele parou assim, ele fez assim, que eu falei uma coisa bem íntima do relacionamento dele. E ele, mas Maria, porque... não tão íntima assim, calma. Não, A Maria. Pelo amor de Deus, uma coisa bem íntima. Mas íntimo assim, que era uma coisa que ele, como casal, sabiam, né? Ou 2, 3 amigos mais próximos. E uma pessoa que está no podcast chegar e falar, comentar, ele se assustou um pouco, mas ele entendeu que eu tinha ido pesquisar, que eu tinha ido falar com amigos dele, que eu queria informação. Ele olhou na hora, né? Ele olhou na hora pros ele culpados. olhou pra hora pros culpados. Mas é isso, né? A gente tem que... Você gostou da novidade? Eu me assustei um pouco. Galera, é o seguinte, a gente tem aqui o nosso momento Pode Isso. É quando a Sim. sirene toca, a sirene hoje tá aqui, não é isso aí, Quando Daniel? essa sirene toca, é sinal de que Miguel vai fazer alguma pergunta para um de vocês dois. A pergunta é, pode isso? Ele vai falar, tal coisa, pode isso ou não pode? Fala né? isso aqui. E aí, Miquel, pode isso? Tranquilo? É só sim ou não, tem que Sim ou justificar. não, e uma tem que breve falar, justificação. Uma breve justificar. Até medo, viu? A pergunta agora vai para Diógenes. Vixe, Maria. Não, faça a pergunta, acho que os dois podem responder ou só pode ele? Ou é específico? Não, pode ser os dois, pode ser os Tá. dois. Vamos lá. Primeiro é de hoje responde. Seguinte, jogar um papo na internet e esconder os nomes. Pode isso ou não? Pode, claro. A pergunta que eu faço com relação a isso é assim, tem graça de saber? Tem sim, porque as pessoas gostam de saber uma história e às vezes não querem nem ligar para quem é a pessoa, mas gostam de saber quem é a história. Até porque quando eu for jogar o nome dos anônimos, as pessoas vão dizer, não sei quem é. Então, querem saber só a historinha ali e pronto. E quando é conhecido? Quando é conhecido, aí sim, a gente tem que pensar 2 vezes, né? Mas se Já não... já eu vou jogar o vídeo dele, viu? Que tá no Instagram dele. Qual vídeo? Eu tô com medo, vai... E aí, Miquel? Eu passo, vai, eu vou ao próximo, ele já respondeu. Não, mas isso aí. você acha que jogar uma coisa na internet e não citar o nome, tipo assim, falar de um gabinete vereador e não falar quem é o vereador, pode isso? Eu não? acho que é uma forma de você se resguardar, né? Depende da situação, assim. Ou até também para resguardar o vereador, a pessoa Então que você até fez, você né? mesmo, né? Porque, Os tipo... dois, né? E isso é muito... Hoje em dia eu acho que isso é muito assim, às vezes até irrelevante, porque você não cita o nome, mas quando você cita alguma característica, você está configurando que você está, de certa forma, né, dizendo que é aquela pessoa. Então, tipo assim, no caso de jornalistas ou de jornalismo, você vai ver muita gente que, eu tenho uma fonte, eu não posso revelar e tal. E muita gente que não falou o nome foi processado e se deu mal porque alguma característica que ele deu, entenderam lá que ele estava falando daquela pessoa. Então, acho que é muito relativo isso. Agora eu acho engraçado quando o pessoal fala assim, fonte segura, mas nunca revela qual é a fonte. Nunca revela. Se for para um processo lá, vai lá, tu vai ter que revelar. E se e tem configuração lá, tu vai se dar mal. Uma fonte assegurou que a fonte é segura. Tá ligado? Mas vamos falar um tema menos polêmico, né? Então, Vocês viram o que o filho... Fontes me disseram. Me disseram. Não, é que nem aquela Vozes da minha fofoca. cabeça, né? Um tema menos polêmico, né? Vamos falar sobre o filho de André Surak, que falou esses... Brincadeira, sacanagem. Mudou. Realmente é sacanagem você Não, falar isso, pelo né? amor de Deus, é horrível essa daí. Né? E o que é que temos de novidade em Natal? Rapaz, posso dizer? Pode. Já tem joga. bomba, mas não é de Miquel agora não. Não, da de Miquel ainda É só não. no final. Mas eu não sei se vocês repararam, mas eu estava ali no cantinho, escutando um áudio de um vídeo em que uma antiga sócia de uma casa de festas aqui, uma casa de Uma antiga eventos. sósia. Eu tava Ela lendo era ali. sócia. Cara, Você tá Eu vendo? tava lendo ali, me mandaram também. Você sabe o que... Pronto, já sabe. Eu não recebi ainda, não. Eu Vai, também não vai, vai. recebi Vamos nada. lá, vou falar por cima. A dona de uma casa muito famosa aqui em Natal, ela tinha uma sociedade com uma outra pessoa que ela era super famosa. Se você falar o nome, vocês vão saber quem é, nos bastidores eu conto. Ela postou um vídeo dizendo que não reabriu a sua antiga casa, localizada na Ribeira, porque não estava recebendo o dinheiro de um acordo que ela estava fazendo com a sua antiga sócia. Que no caso ela foi cortada, não estava mais recebendo dinheiro e, digamos, ela é cofundadora também desse novo espaço. Então, as duas estão agora na justiça. Quer dizer, ela está na justiça para reaver seu patrimônio. vem E a caixinha. pretende futuramente também reabrir o antigo espaço, que inclusive é muito conhecido. Então, peraí, só para eu entender. Elas já têm um negócio juntos e estava bem novo. Já tiveram. Vamos lá, ela é fundadora de um espaço lá na Ribeira muito conhecido. Inclusive, nos tempos de ouro, lá da Ribeira, que era 2010 a 2012, ele era um dos mais frequentados.
E eles... Tinha um sambinha lá nas quinta-feiras. Não posso dizer o que era, não. Só pra constar, eu saí do grupo, aí terminar isso eu volto, tá? E saiu do grupo, mas já disse que estava vendo. E Mas ela abriu um novo espaço com essa pessoa, que ela tinha um relacionamento. E esse novo espaço ficou Ei, bastante já matei a conhecido, charada. mais conhecido do que o outro. E a partir disso, foi cortando ali o seu prolabore, foi cortando ali os seus benefícios que ela tinha como sócia, e até cortar todo, né? Não ganhar mais nada. Aham. E após isso, veio aí o embate na justiça, né? Que ela agora está querendo reaver seu patrimônio. Rapaz, Essa é a novidade. quando eu perguntei assim, mas tem graça não dizer? E agora eu tô percebendo que tem, porque você fica na cabeça quem é. É lógico. Quem é? Não, é muito inclusive, bom, é muito Aí você bom. fica, Gadelha. isso é uma charada. Não, e isso gera mais engajamento, porque o cara vai tentar. Isso quer dizer, quando eu posto alguma coisa que o povo não sabe... Pronto, exemplo. Quando eu vou postar uma fofoca que tem no mínimo 3 tweets, né? Pra baixo... Se eu não colocar o nome, as pessoas vão colocar... Eu primeiro coloco o primeiro, né? E as pessoas começam a curtir, começam a engajar, começam a perguntar quem é, coloca o nome atento. E 1 hora depois, aí eu posto de uma vez todinha o resto. Que aí eu vejo, já deu engajamento, as pessoas estão esperando o resto. Eu agora vou Olha soltar. aí, ó. Agora, justamente, vou fazer com esse também. Tô bom. Mais fofoca? Não, até o momento só Da essa. semana, assim, alguma que você falou semana passada. Anônimos ou famosos? Pode ser anônimo também. Vamos sentir como é que é a do anônimo. Porque essa aqui foi de famosos. São pessoas conhecidas na cidade. Não, Quer dizer, vamos lá, a gente Vitor, mas tem são Semi-personalidade, super-personalidade. a gente tem que pensar, não, é o seguinte, a cidade não é uma cidade que tem gente famosa. Tem subcelebridade. tem as sub, né? São, Que o povo acha que na é. verdade, são os famosos da nossa realidade. Quem são os famosos aqui? Político, né? Algum artista. Empresário, né? Empresário e gente que está na mídia, né? E gente que está na mídia. Exato. Seja na mídia, como vocês estão na mídia, ou seja na mídia, gente que está na High Society de Natal, não é? Não é? Eu lembro daquela lista que a gente pegou antes de começar o primeiro episódio. A gente pegou uma lista, meu amigo. Tava massa. Vou entregar pra Dios depois a lista. Me mande. Rapaz, é uma Ô, senhora lista. É uma senhora, É uma 200 senhora. Mas é nomes. o que o assunto? Não. Lista de pessoas. Lista de pessoas. Sim, pra ver se tem alguma coisa a A falar. lista de Ave Maria. famosos da Famosos cidade. da Sim, cidade. as sub. Eu tava até dizendo pra um rapaz que ele constrói certeza site, você vai ele ter quer, metade. ele quer que eu tenha um blog, né? Ele quer que eu faça um blog na internet pra postar a notícia. Aí eu disse, pronto, mas eu vou querer que seja assim. Coluna de famosos, subcelebridades, sub das subcelebridades e sub das sub de Natal. Porque o povo daqui de Natal, eu nunca vi o povo pra querer tanto... É igual a mãe do Cris. São os pobres soberbos, né? Querem ser o que não é, fazer de tudo pra estar na mídia. Aí eu quero fazer um site justamente com essa estrutura. E a pegada que você pensa em fazer seria tipo o quê? Um gin Não delicado? faça cachorrada, é porque voz, assim, uma- é porque Você o que eu gosta- posto, o que eu posto no Twitter, ele é só hobby, eu não tenho nada assim como profissional. Tornou domínio público, hoje estou com quase 20 mil seguidores no Twitter, que eu acho uma coisa até assustadora eu ter esse número de seguidores, mas ainda é uma coisa assim que eu faço por hobby, não tenho ainda como uma profissão, como um foco para mim. Mas sabe por que não é profissão? Porque eu acho que você não levou isso como profissão. Na hora que você fizer que nem o Léo disse, quando eu falo isso é como uma referência mesmo, e você utilizar das suas redes sociais falando, fofoca realmente como se fosse fofoca das pessoas daqui mesmo, sabe? E sem ter medo de falar, ter um corpo jurídico para defender, porque... Já tem, já. Pronto. Tem o corpo jurídico E para tem defender. muita gente que ganha dinheiro assim hoje em Ganha dia, né? dinheiro. Tem muitos bloggers de gente que ganha dinheiro assim. Na verdade, isso é muito... Sabe, isso é muita venda porque as pessoas adoram fofoca, né? Então, E não é desde hoje, né? Não é desde começou sempre, agora. foi... Na época que as pessoas ainda compravam revista... Tem uma série que eu terminei agora, Bridgerton, que é bem bacana, de falar dos reis, rainhas e tal. Daquele tempo o pessoal já tinha quem escrevia fofoca e era o que as pessoas consumiam. Sim. E a fofoca, na verdade, ela não necessariamente ela precisa ser ácida, mas sim ser um esmiuçar de uma história, entendeu? Uma explicação de uma história. Não Por exemplo, necessariamente ela precisa xingar uma alguém. história dessa que você está falando. Aí eu acho que assim, os blogs já fazem muito isso, né? O blog é uma espécie de fofoca. Tem blog que fala o nome de coisa assim que eu fico até... Imagina assim, o cara não tem nenhum fazer, pudor, né? É. Até briga de gente, assim, o pessoal vai lá e posta e utiliza isso mesmo como... Tem muito blogueiro que, na verdade, é fofoqueiro, né? Tem muito blogueiro ali que, na verdade, não tá levando informação, tá levando fofoca de verdade. Mas Sim, assim, também. mas assim, E às não vezes vou é o que desmerece as pessoas que levam isso a sério, né? Porque também eu acho que tudo tem limite. Por isso que muita gente quer... Porque o blog, ele na sua expressão real ali, ele era para ser um tabloide,
né? Ele era para ser ali o que é um tabloide inglês, né? Essa é a ideia do blog. E hoje a gente tem essa ideia da fofoca e tal. O pessoal fala assim, é blogueirinho, né? Tem aquele É pejorativo. É pejorativo. É tem pejorativo. aquele Se tornou. Ou tem gente que chega assim, pode falar assim, virou blogueiro? Onde na verdade era para ser assim, pô, que massa, você é blogueiro, né? É pejorativo. É pejorativo. Mas eu acho que você deveria fazer. Eu Aí vou você pensar tem- aí. Mas assim, aí você tem uma tudo coisa pra que fazer. eu... Até entrando nesse tema também de blogueiro... Precisar de alguém tem para um- dirigir, eu posso dirigir. Tá? Pronto, tá certo, tá contratado. E, inclusive, tem até 2 perfis aqui no Rio Grande do Norte, né, que são bastante conhecidos, que eu já peguei informações estranhas, né? Eu acho que eles mentem para poder vender aquele conteúdo, né? Para poder dar aquele engajamento. Um deles foi de uma história que rolou, não posso nem detalhar, né? Que rolou em Mossoró. E a mesma história mudava poucas coisas. Tinha acontecido também em um perfil que é lá de Pernambuco. Então, Sim. tipo, foi praticamente uma cópia do que tinha acontecido no perfil e jogaram no perfil daqui para poder Era dar um negócio engajamento. de uma traição? Era um negócio desse? Isso, essa mesmo. É. Eu comecei a desconfiar porque, como eu sigo a página também de Pernambuco, a pessoa tinha me mandado também, eu comecei a achar estranho. Eu disse, eu vi essa notícia em algum canto, que eu não tinha visto naquele dia, né? Só eu mudava peguei, os fui, personagens. Isso. Aí eu fui na postagem da pessoa, quando eu olhei, estava lá. Outras postagens também que eu observei, que também não aparece endereço, não aparece nome, não aparece nada, foto de ninguém, é sobre sempre história assim, não posso nem falar qual é o esporte também. Aconteceu em tal esporte, tal coisa. Mas você não vê vídeo, você não vê um registro, não vê ninguém falando nada, não vê... Só quem fala é aquele blog. É como se fosse vender um conteúdo que não existe. E assim, o que eu evito muito é postar uma mentira, eu não posto. Se for pra mim ganhar engajamento, que seja uma coisa que seja verdade, não uma mentira. Acho que eu não preciso disso, né? Mas o pior é que muita gente fazia isso. Bem no passado, a pessoa fazia muito isso. Né? Soltava uma bomba, às vezes, inventada. Uma fake news que uma mais fe- tarde que chamaram mais tarde fake news. chamaram de fake news. E soltava um assim, com muitas vezes até citando o nome. Né? Horrível. E Citando muitas o nome. vezes repetida sai como verdade. né? Verdade. Então já existia muito isso. Mas eu acho que você fazendo isso de uma forma assim, de levar o fato, né? Não esquecendo um pouco aquela porção ácida, mas levar o fato. Aconteceu Mas, isso. mas o que eu gosto de colocar é uma pitada Você de gosta humor, da né? fofocazinha, né? Gosto. Eu gosto de colocar sempre uma Quem pitada não de gosta, humor. meu amigo? Pois é. Eu não gosto. Você não gosta de fofoca? Não. Deixa de mentira. Eu não gosto. Você acabou de contar aqui que já tinha visto tudo que ele falou aqui. Eu tô perguntando porque a gente tem o Olha, WhatsApp. olha, querendo fugir. Não, mas é porque a gente tem o WhatsApp. O WhatsApp é a maior rede de fofoca que inventaram da internet, é o WhatsApp. É verdade. Você recebe até que não é conteúdo seu. Quantos vídeos você recebeu de alguém degolando alguém, você apagou o vídeo na mesma hora. Não, E nem você eu. gosta, Eu você, não. você Nem busca nenhum. aquilo, mas chega em você. Né? Tá tentando Chega como defender, resposta, né? Primeiro, chega como Ó, eu resposta, queria né, só Vitor? avisar que eu não tomei meu remédio hoje. Ele falou isso antes, isso é verdade. É por isso que ele tá meio... Eu Desculpa aí, acompanhei viu, pessoal, os inclusive. bastidores. Mas e aí, esses eventos, você também acompanha, por exemplo, a gente teve ultimamente a Tardezinha, uma festa do Sabugo, essa Sim, semana a gente que tem eu- o Wesley Safadão, né, o TBT do Safadão. Que inclusive, eu posso falar o nome da festa? Pode, né? claro. Pronto, Tardezinha, inclusive, as denúncias vieram porque eu postei no Twitter. Denúncia de quê? Explica Foi aí, não sei, sobre, tô posso sem falar, saber. né? A empresa que organiza, que inclusive é uma das que dominam os eventos aqui de Natal, praticamente, elas tinham postado um mapa do evento, que era metade lounge e metade VIP. E quando foi no dia 28 de julho, eles mudaram o mapa para 75% lounge e 25% VIP. Uma pessoa mandou para mim, eu não tinha comprado o ingresso, Qual a inclusive nem diferença de ia. lounge pra VIP? A diferença de lounge para VIP é porque você vai ter o espaço das arquibancadas para descansar, caso você fique cansado. No lounge. Somente isso, no lounge, somente isso. O E o apresentado... VIP fica em pé. E o Né? VIP, O fica em VIP pé. não eu pode sou sentar. VIP, não Não pode pode sentar. Aí primeiro, você vai estar numa festa com o Tiaguinho tocando, você VIP vai é o que querer a gente sentar chamava pra quê? antigamente de pista, é? Digamos que sim, que é o mais barato. E o porque lounge é o mais porque caro. na nossa época era VIP e pista. Na Agora nossa de quem? Na tua, né? Eu sou novo, meu amigo, me respeita. Eu tenho 42 anos, eu tenho 30, pô. 42 o quê, homem? Aí a pessoa me mandou dizendo que eles tinham mudado o mapa do evento. E quando me mandaram, eles tinham mudado no site, só que no aplicativo ainda não estava atualizado. Aí me mandaram, disse, me manda que eu vou postar no meu Twitter. Aí eu peguei, postei um mapa, aí depois postei o outro mapa, e embaixo coloquei os telefones para você abrir a sua reclamação, né? Quando eu postei no final da tarde, acredito que já tinha acabado o expediente no Ministério Público. No outro dia, choveu de reclamação, porque tinha pessoas que não tinham conhecimento desse mapa mudado, porque eles mudaram, mas também ficaram calados.
tinham encerrado as vendas do VIP, mantiveram as vendas do lounge, e a desculpa que eles deram no Ministério Público, quando teve audiência, foi que teve mais procura pelo lounge do que pelo VIP, mas não teve pelo VIP porque eles já tinham encerrado as vendas, né? Antes do dia 28, eles tinham encerrado as vendas, já pensando nisso. Então, após isso, rolou o processo e tudo mais, inclusive está em aberto ainda, tem acho que uns 5 dias à frente ainda para sair a decisão final, mas teve o evento, né? Teve o evento nesse formato e eles ainda conseguiram colocar um pouquinho a mais o mapa, digamos, o palco era 360, aí ficava essa parte aqui, o quadrado, né? Ficava essa parte aqui pro VIP, mais a outra parte. E o lounge ficava praticamente com 80%. Isso daí que você tá falando, eu já não trato como fofoca. Eu trato isso aí como não, informação. Eu tenho também essa utilidade pública. Eu acho que é legal, eu acho que é legal. E outra coisa, uma coisa que eu incorporei também no meu Só Twitter. que você faz isso e solta um pouquinho de humor, né? Lógico, bota um pouquinho, Não, bota umas pitadinhas também de piada, umas pitadinhas de deboche. Sarcasmozinho, E é deboche. isso que eu falei, de não necessariamente a fofoca ter aquele cunho apenas Agora, ácido de tirar onda, de brincar, né? falando em chuva de denúncias, como foi a festa do Sabugo? Então, a festa do Sabugo foi aquela estrutura Não enorme. foi. Tiveram também barracas para os ambulantes, pessoas que estavam se inscrevendo para poder vender lá, né? As pessoas que moram em Parnamirim, mas que elas não foram beneficiadas nem com a energia, né? Então, eu postei, publiquei também sobre como foi o evento, que eles deixaram as pessoas que iam entrar de graça, que tinham o camarote pago, né? Deixaram as pessoas na lama, porque teve chuva, infelizmente. Então, nem nisso eles pensaram nas pessoas, né? Então, eu vi que na estrutura lá do camarote tinha umas placas, né? Tinha. Você não pisava realmente na areia, você pisava nessas placas. Tinha. Naquela outra onde estava o pessoal, então não tinha essas placas. Não tinha. Eu tô vendo a hora de ter direito de resposta, viu? Aqui no... Não, eu tô... Direito de resposta, mas eu postei... Não, dele não. Sim, dele não, eu tô das falando... outras pessoas, né? Sim, das não, outras mas envolvidas. ele, Mas, ele gente, tá falando, ele olha tá falando aqui. que ele viu na festa. Justo, eu não tô Mas, falando ó, dele não, eu tô falando dos outros. hoje em dia passados. tem- Mas os outros vão pedir o quê? Isso aqui ele tá dizendo que ele viu. Mas hoje em dia tem uma Entendeu? iniciativa que em todas os grandes capitais as pessoas fazem isso. Agora no São João de Natal, a CLEP fez com a Prefeitura de Natal, no que eles investiram... Não, mas eu acho isso super legal. Só para deixar Eu claro, acho- só para a gente eu continuar o papo. eu acho isso Mais de super 3 legal. milhões de reais e a contrapartida deles é o quê? Tem o A espaço nossa dele. estrutura. Então, Não, assim, mas eu acho o super espaço legal. de quem deu, eles se quiserem pintar de ouro, eles pintam. Não, eu acho super legal. O que eu acho até mais interessante, Miquel, é porque você está diminuindo do erário. Se realmente está tendo essa diminuição... Sim, claro. Entendeu? A prefeitura ia gastar 5 e só gastou 2, estou dando um exemplo. E aí, palmas, né? Palmas. Eu acho que isso aí é perfeito, tudo isso. O que ele está falando, que não sou nem eu que estou falando aqui, mas o que ele está falando aqui é... Para o pessoal que pagou, foi lá e fez isso. Mas o prefeito ou a administração do evento não se preocupou no que estava para a população. Pro restante, que é o principal, Então, já assim, que é uma até- festa pública. E assim, eu não tenho lado A nem lado B em política, não. Eu critico ser candidato? Não sai candidato. As pessoas até acham que eu estou em campanha, né? De tanto que eu falo mal de político. Mas eu morei em Parnamirim há muito tempo, morei até 2020, foi quando eu saí de casa. Mas até 2020 eu vejo que Parnamirim, ele tem sempre, a minha opinião, viu? Tá. É sempre escolha errada para político. Então eu sempre, independente se fosse um partido de direita, partido de esquerda, eu sempre critiquei, porque a gente não tem opção, infelizmente, lá em Parnamirim. Não somente Parnamirim, como hoje estou sendo eleitor em Natal, vou criticar também de Natal. Se for tal, eu vou criticar também. Se for de tal, também eu vou criticar. E o que eu via em Parnamirim é que a segurança está precária, tem escola lá com o teto caindo, que é em Cidade Verde. Pessoas mandam para mim, pessoas usam meu canal, usam meu Twitter para que eu abra denúncia também. E no momento que eu falei todo da festa do Sabugo, que tinha o primeiro dia, todo mundo na lama, eu disse, pronto, o prefeito ele fez justamente como é o nome? Uma divulgação de como está a cidade, na lama. Então ele fez toda aquela estrutura rapidinho, conseguiu levantar tudo. Então no final eu joguei essa indireta. Assim, eu não estou defendendo Taveira, a gestão, o prefeito, mas assim, toda cidade tem sua dificuldade. Não é fácil, né? Uma cidade como Parnamirim, que é a terceira maior cidade do estado. Cada só enorme ali tem. Pega passada de pano da... Mas é uma cidade complicada, sabe? Eu não estou defendendo aqui gestão, nem estou falando disso. Estou falando assim, se faz a festa, reclamam. Se não faz, reclamam também. Não, eu sou do tipo que Você parece reclamo, não mas sabe vou pra fazer. festa. E vai pra festa. Uma coisa não E tem tá nada a na ver com a lama, outra. e tá na uma lama. coisa não tem Ou nada a tava ver no com a outra. camarote? Não, eu nem fui pra festa Sabuco, eu viajei, graças a Deus. Ah, não tava. Não precisei ir. Mas, não precisei ir, porém chegou pra mim, né? As fofocas.
Tô esperando pra falar a segunda parte aí de como foi o balanço. Eu do agora evento. entendi. Você entendeu agora? Pô, vocês não tinham me entendido. Falando em campanha, Miqueias é pré-candidato a vereador em Natal? O quê, homem? É pré-candidato? Nem pré, nem candidato de jeito nenhum. Miqueias, eu já Do ouvi... DCE diretamente para a Câmara Municipal. Eu já escutei seu nome em rodas falando que era pré-candidato, que estava estudando partido para poder ser candidato. Miqueias na Câmara, o retorno. Não, gente, primeiro, se eu tivesse de ir pra campanha aqui em Natal, teria ido depois do DCE, que é um universo de quantos alunos, né? Que poderia Mas ter você ido... Mas você acha que o seu nome não transita melhor agora? Não. Você Não, agora gente. tem... Agora não é só DCE, meu Você amigo. agora é muito maior que DCE. Você agora é TV, é rádio. Por isso mesmo É. que eu vou permanecer assim, eu gosto do meu trabalho. Eu tô no meu trabalho, eu tô tendo Quais paz. foram os partidos que você andou já conversando? Nenhum. Coração partido. Querem me dar Mas uma... algum partido já lhe procurou? Já. Qual foram os partidos? Já, mas não Era veio o de- caso, não. não, mas Eu não vou começa ser com P candidato, ou não? não. Ó, não. isso tá sentindo cheirinho de quem tá dizendo assim, vou valorizar o meu passe. Né? Partidos que me procurem com propostas melhores. Não, Então, não, tá com essa gente, não intenção? sou nem pré-candidato, nem quero política, não. Vocês querem me dar uma exclusiva, né? Tô tentando aqui. Já poderia sair daqui dizendo, Miqueias anuncia sua pré-candidatura e Gente, está eu não sou, eu não sou. Está à procura de partido. Com o apoio de Micarla. Tô brincando. gente. Aê! Tá lançado! Tô brincando. Tá lançado. Mas quero botar um ponto, viu? Se ele sair com o apoio de Micarla, lógico que eu voto, porque eu gosto muito dela. Então tá aí, Miqueias Avelino, pré-candidato com apoio de Micarla de Souza pra Câmara Municipal de Natal. Pré-candidato. É fake E news, viu? Diógenes Cabo Eleitoral, né? Fake news. E Diógenes Cabo Eleitoral. Olha aí. Olha Diógenes aí, já afirma- ganhou apoio. Vamos Diógenes repensar. afirma- Vamos repensar. Diógenes afirma apoio a Miqueias. Porque eu digo pra todo olha, mundo. Mas vamos lá, eu não Pode sou falar. pré-candidato, não. Mas de política, né? Eu sempre converso, eu sempre Eu trabalho. gostei desse mais. Mas eu parou sempre torço que pessoas seriedade que ele jovens, Como né? você. Mas pessoas jovens nas ideias, na maneira de você. fazer, elas entrem. E eu sou decepcionado, porque eu já apoiei muita gente que era muito boazinha, queria mudar o mundo com ideias novas, porque eu sou jovem, porque eu sou muito pobre, porque eu sou não sei o quê. E quando entra... muda, sabe? Né? Não é aquela pessoa mais humilde, esqueceu de quem era, do que era. Tá mesmo. E vira um político profissional. Qual é a causa que tá bombando? Aí eu pego aquela causa pra defender, não porque eu defendo, mas é porque eu preciso Ele tá me falando, ele tá reeleger. falando, ele tá Não, falando, eu ele tá estou falando. dizendo que a maioria Não, dos ele tá políticos são falando. assim. Justo. A maioria dos candidatos estão assim. Então, assim, é uma palhaçada. E aí vem a questão, será que se eu for candidato, eu não vou também me tornar esse povo? Será que... Então tá tão bom como eu tô. Mas aí você então tem dúvida dos seus próprios princípios? Não tenho dúvida dos meus princípios, mas eu tenho dúvida o que é que acontece. Que Ou todo se ser mundo que corrompido, entra, se ser corrompido. as pessoas que você Mas conhece, tem será como que- amigo, que você Mas cresceu será junto, que essas sabe da pessoas vontade. nunca tiveram princípios? Aí também, boa. tem um ponto, ele Aí tem é um boa. Porque assim, eu acho que quem tem princípio não tem medo dos seus princípios. Mas do seu aí, gente, caráter. a gente sabe que as pessoas criticam muito da política, mas a gente sabe como é o sistema. Agora, logicamente, às vezes você não consegue fazer aquilo que você planejou fazer. Se você não tiver grana pra investir numa campanha ou não tiver quem lhe apoie, Claro. o povo não vai votar. Claro, Se e você assim, não chegar é na um- campanha é um no carrão, o é povo um vai dizer, cole- você tem dinheiro? Eu não quero, É um não vou. colegiado onde a maioria é quem vence. Então, às vezes, você pode ter um super projeto, mas se a galera não for com sua cara, seu projeto tá fora. É, Entendeu? e na às vezes, boa. às vezes ele taxam como doido, você tá lá falando um monte de coisa a favor, para defender uma causa, uma bandeira ou a própria população, e você é taxado, sabe? Aí alguém te pinta como doido, isso aqui é um doido, isso aqui é não sei o quê, e você acaba sendo, na verdade, a pessoa ruim da história, né? Pois aí, você tem que ter grana. Tem que ter grana. Essa é a verdade. Porque quem vai trabalhar pra você, por mais que não cobre um salário no final do mês, mas vai Mas ter... você tem apoio de graça Você vai aqui ter agora. que ter um lanche pra dar, você tem que ter um carro pra Uma se estrutura, locomover. uma estrutura. Pra andar Natal, um exemplo. aí A estrutura, mas né, que aí você tem que às ter. vezes você consegue um partido que possa bancar isso pra você. O coração partido. Aí Eu eu vou, vou fazer. eu vou ligar para alguns amigos de partido para entrar em contato com o Miqueias Avelino, que é pré-candidato a vereador de Natal. Minha gente, ele que está lançando, não sou eu, viu? Isso vai dar um corte bom, viu? Dá um corte Não sou bom. menino, tu olha, tão tento, viu? O corte vai ser tão bom que a gente vai cortar ele falando assim, eu
política, adoro, amo, coração. Aquele Faz sorte meio picotado, picotado assim. Candidato. Daqui a pouco tá o povo atrás dos meus pontos tudinho pra jogar pra não ser você agora- candidato. Mas tem eu aqui pra passar pano, já Isso disse, daqui cabo a- eleitoral. agora, o problema é que às vezes pode dizer assim que isso pode impedir a cabeça dele dentro da emissora. Né? Como é? Pode impedir sua cabeça dentro da Não, emissora. gente, Porque os caras meu foram chefe sabe candidato. que eu não sou candidato, não, de jeito nenhum. Mas não era com apoio de Micarla? Aí eu tava apresentando Patrulha da Cidade, não é mesmo? Já estaria no quadro lá, já popular. Eu vou falar de quê? Eu vou falar de moda, de comportamento, de festa, corra muito leve pra quem quer se projetar politicamente, né? Politicamente, Verdade. quem quer se projetar agora tá vendo os buracos da cidade, criticando todo mundo, tá? Mas Então, a partir de outubro, você assume. Eu fiquei com uma dúvida. Deus disse que agora é cabo eleitoral, né? De Miqueias. É. E aí, ele vai soltar ou não a história de Miqueias? No caso do Miqueias vai ser candidato a prefeito e Micarla vice. E você, Menino. vereador? Oi? Sim, lógico, tô aqui pra passar pano. Passar pano e ser cabo eleitoral. Então é deixe de mimimi, é? É, deixe de mimimi. Ou agora que é mimimi. É, agora que é mimimi. Muito bom. Agora que é mimimi. Então, já Miqueias tem- e Micarla. Agora que é mimimi. Pois Miqueias é. e Micarla. Agora já tem até o jingle aí, viu? Agora que é mimimi. E, Agora que é e mimimi. se tem uma coisa que que a gente não conversa, a gente Não conversa nós política? somos amigos, nós conversamos sobre tudo, mas se tem uma pauta que assim a gente mal conversa é sobre política. E como eu por saber da história dela, como eu sei que é uma área que machucou muito, né, e machuca muita gente, com ela eu não converso sobre política. Mas eu tenho certeza que se um dia eu fosse candidato a alguma coisa, o povo ia dizer isso. É o candidato de Carla com a Mas de ela- Carla, ela- e havia aquela história todinha. Ela apoia você ir pro PV, porque o PV foi um partido que foi mal com ela. Ela apoia você ir ao PV? A gente não fala sobre política, Sobre Vitor. partido ainda, né? Tá Não, cedo. sobre tá política cedo. nós não falamos. O cara quer lançar de todo jeito. De todo jeito ele quer. Foi o Eu vou remédio, ter um foi o remédio. candidato, vou trabalhar na campanha de Miqueias, alguém, então, já porque que você, eu gosto. Então, já que você não vai ser candidato, ou pelo Aham. menos agora tá dizendo que não, você é candidato. Ou pelo menos não liberaram pra ele falar. Há um programa seu dentro da TV Ponta Negra? Boa pergunta. Há um programa meu dentro da TV Ponta Negra. Eu acho que qualquer pessoa que trabalhasse onde eu Sonha estivesse, nisso, dissesse né? que não, tá mentindo. Verdade, verdade. Já pensei nisso? Não. Mas que com Não certeza... pensou, Miqueias? Não, porque eu comecei agora, eu tenho muito que aprender ainda, Vitor. Então eu ainda, sabe... Você já apresenta bem. Rádio é diferente, Não, se- tô falando do São João, que você segurou Eu o São vi, João eu aqui. vi, eu vi. É, o Eu São vi João, São João. mas tipo, não foi um programa com a cara de Miqueias, com os projetos de E Miqueias. se fosse um programa com a cara de Miqueias, o que seria É esse isso que eu programa? tô dizendo, eu ainda nunca parei pra pensar. Vamos pensar agora, vamos Não, formatar vamos- agora. Vamos formatar agora. Micarla, presta atenção. Eita. Vamos formatar agora. Olha o corte. Vai sair um up no meu salário. Vamos formatar agora. Seria um programa aqui de entrevista? Seria um programa com cunho jornalístico? Eu acho que Entre outras palavras, o que é que você mais gosta de fazer na televisão? estar com gente, com pessoas. Então, Então, seria um acho que programa tinha que ter entrevista. entrevista, tinha que ter Do povão. gente. Tinha que ter gente. Seria um programa de dia. Aquele programa que tá recebendo gente ali durante o dia e tal. Seria assim? É porque assim, eu sou uma loucura, né? A partir do momento que eu gosto muito de festa, eu também gosto muito daquela pauta muito centrada, de falar sobre ideias, sobre coisas novas, do que tá acontecendo, o que vai. E também tem minha particularidade, que hoje eu falo menos, eu trago só pra mim, né? Que é a questão da fé também. Então, eu sou um misto de várias coisas. Então, não parei pra pensar ainda. Mas que se aparecer uma ideia e se for focar nisso, com certeza, seria um prazer. E eu iria entregar de corpo e alma e me jogar mesmo. Olha aí, fica a dica aí, pessoal da TV Ponta Negra ou até de outras emissoras que estiverem escutando aqui o podcast, né? Mas eu acho que assim, você tá ali no programa de rádio, você tá tendo algumas participações na televisão, né? E tá comandando bem, tá fazendo bem. Eu acho que é como você falou, todo mundo quer, né, ter um... Né? Nem que seja ali, eu vou apresentar um programa junto com alguém, eu vou fazer uma participação e tal. E ter um programa seu, então acho que é uma coisa, né, muito... E aí tem uma série da Apple TV, não sei se você já assistiu, chamada The Money Show. E aí a gente passa os trâmites, né? Porque uma TV, assim, tem dono, tem presidente, mas tem coordenadores e tal. E como todo outro setor, né, de trabalho, tem as pessoas queridinhas, tem as pessoas e tal. Então, assim, às vezes não basta você ser bom, às vezes não basta você querer. Às vezes
não vai ser a hora. Claro. Né? Não vai ser o momento. Claro. E vão ter outras coisas que não dependem só de você. Claro. Tem uma outra série que é o Rei da TV, que é brasileira, conta um pouco da história do Silvio Santos. Conta a briga da audiência, né, da Globo com o SBT, enfim. Então, assim, você vê que não é muito mais do que isso, né? Existe política no meio, existe questões internas no meio, sabe? Existe mãozinha na cabeça no meio, existem muitos fatores para isso acontecer. Até mesmo o de Galvão Bueno, não sei se vocês assistiram, que é o óleo que ele fez. Eu até citei para você um tempo, que não é sobre a TV especificamente, mas aborda muito essa questão de você ter uma pessoa que está acima, que tem um tempo mais de televisão, a maneira com que você chega, a maneira com que você tem que aproveitar muitas vezes uma chance. O de Galvão Bueno também mostra muito isso, é bem legal, que é o óleo que ele fez. E a gente percebe isso de uma forma hoje bem clara. Todo mundo acompanhou aqui, todos 4 aqui acompanharam, a transição de Faustão para Luciano Huck. Uns disseram, Luciano Huck puxou o tapete. Né? Outros disseram, não, Faustão é que não dava mais audiência, as pessoas não estavam querendo mais ver o Faustão. Né? E assim, aí cada um criou uma ideia. Mas o interno lá dentro mesmo... Ninguém sabe. Tem ideias que Luciano Huck nunca quis ser candidato a presidente... Falou que ia ser candidato a presidente, a emissora querendo tirar ele, mas não queria perder ele. E para ele não ser candidato a presidente, ele pede o horário de Faustão. Entendeu? Então, assim, aonde o cara chega ao ponto de dizer assim, eu sou candidato a presidente, só para, na verdade, o que ele queria era o horário do domingo. Aí você faz, não, cara, não é possível. Vai ver o que é o horário do domingo. Vai entender o que é esse horário. Essa disputa desse horário de domingo... muito trabalho, muito sol, assim, muita... É uma coisa mais desejada de quem está na televisão. É aquele horário do domingo, principalmente da Rede Globo, né? Você vê briga de Gugu com o Silvio Santos nesse seriado, vê briga de Silvio Santos com o Gugu... agora, você, onde é que você tá indo? No Centro Espírita, né? Não, a briga de Silvio Santos com o Gugu, porque Silvio Santos sempre prometeu que ele ia ser o sucessor. E aí ele tava vendo a hora de ele querer ser o sucessor, e Silvio Santos nunca abriu mão, abriu espaço para aquele domingo legal, né? Ele ficou ali, mas ele, na verdade, queria assumir aquele horário de Silvio Santos. Ele queria ser, porque ele foi alimentado, queria ser. Então, assim, a briga para esse horário no domingo é algo muito maior do que a gente tá... Já assinando com a Globo, né? Também mostrando a série. Sim, foi assinado com a Globo. É muito trâmite. Então, é muito, mandou cancelar a proposta da Globo. Foi. É muito trâmite. Isso me lembrou até, você estava falando sobre política, muito engraçado. Campanha você tem que fazer tudo para ganhar voto. Então, mas você acha que na televisão local tem isso? O quê? Na TV Ponta Negra existe esse jogo também? Na TV Globo Gente, eu não também? sei, mas eu com certeza tem, né? Tem em todos os âmbitos. Sabe? Quem tá puxando o tapete aqui lá? Como se fala assim. Eu não sei não. Meu Deus do céu. Eu não sei não. Eu entro no meu horáriozinho, termino, eu saio bem direitinho. Então, como foi aquela história de papinha saída? Eu não sei. Então... Aquele time não vai passar no RH, né? Depois. Chega muito talento. Mais água. De papinha eu sei mais ou menos. Como foi? Como foi, mas assim... Não, mas como foi? Não cabe a mim. Ele saiu brigado com a família? Não cabe a mim. Abrindo o ouvido aí, ó. Só não cabe a mim. Ele mesmo foi pra depois participar de programas e tal e detonou, assim, né? Foi. Então, assim, contudo, eu tenho uma... E que se emocionou, ele tá chorando dizendo assim, quero saber quando isso for um pro ar. pigarro. Então, assim, pela gente que trabalhava junto e pela gente ver a realidade, assim, todo mundo tem um direito de sair, de exigir alguma coisa que quer e outro não tem um outro lugar que vai, melhor. Uhum. Mas, assim, falar de um cara que a gente sabe de onde veio, de como a família do SBT trouxe ele, um cara que veio lá de Mossoró, que não era ninguém, que não tinha nada, né? E chega e tem a atenção que ele sempre teve, da maneira que saiu. Mas Papinha também entregou muito resultado. Papinha foi líder de audiência, claro, ele entregou muito crédito pra TV Mas Ponta também, Negra. Com certeza, como você sabe, funciona uma TV, também já deu muita dor de cabeça, Claro, como todo mundo dá. Claro. Então, assim, eu não sei, só sei que quem trabalha dentro sabe que a maneira que saiu não foi legal, não era a maneira que eu faria. Mas quem tá certo, quem tá errado, não sei. Eu faria, não faria. Comédiático. Parece a história de um ali também que eu conheço, que saiu de uma emissora pra outra. Rasga. Não, eu vou contar não. Não, sem nome. Mas como é que foi a história? Não, eu vou contar não, porque senão a pessoa vai se entregar que foi ela que disse pra mim. Posso não.
Eu não sei. Dos bastidores a gente conta. Meu diretor abriu aqui o áudio, eu fico até com medo que ele vai... Mas tem muita gente que vai mudar Você e sempre escutou vai, isso? gente. É isso. Não tá dando certo no lugar, mude. Seja feliz, boa sorte. Acho que você Né? tem que sair com a porta aberta, né? É, e outra coisa, agora até tem um porque é desse fator que é tamanho. muito sério, né? A gente na TV às vezes olha as pessoas e acha que é aquela pessoa, e quando na verdade não é. Tem muita gente que se passa a ser uma coisa que não é. Aí vai pro rádio e a gente sente. Você consegue, né? Ver a opinião assim, nua e crua da pessoa, o jeitinho que ela tem, como ela trata as pessoas. TV não. A gente acha às vezes que as pessoas é simpática, é um porre. E às vezes acha que é uma pessoa um porre, que é uma pessoa maravilhosa. E hoje eu vi que você participou de um outro podcast e você contou uma história de Fiquei uma... sentido, inclusive, dele participar de outro podcast. Brincadeira. Eu pensei que você tinha ficado sentido da história que ele contou, de um homem casado que teve um Não. relacionamento- Mas era essa que eu tava teve- falando no começo da... Que você teve um caso, alguma coisa assim, não? Sim, foi que eu namorei com em resumo, né? Eu namorei com uma pessoa que ela dizia que morava com o tio. E 2 anos depois que a gente já tinha acabado, esse suposto tio começou a me seguir no Twitter. No Twitter não, desculpe. No Instagram. O tio? Isso, esse suposto tio. Tá. E depois, quando ele tava me contando a história, dizendo que queria ir na igreja, que era evangélico, inclusive, dizendo que queria ir na igreja e tudo mais, porque queria conhecer uma pessoa de Deus. Aí eu disse, mas você sabe que igreja é essa? É uma igreja inclusiva aqui de Natal, né? Aí ele fez... É uma igreja inclusiva? Eu quero uma pessoa de Deus. A igreja inclusiva é uma Sim, igreja que... sei. Aí eu disse... Aí ele fez, não, porque eu acabei meu relacionamento agora. Aí eu fiz, não, mas a pessoa que você era casada é daqui. Quando ele falou o nome, era a pessoa que eu namorava. Digamos, eu era o amante sem saber. Esse foi o resumo da história. Não, mas peraí. Ele Ele era tio casado namorava- com ele, esse ele era tio? casado, não era tio, era o Era marido o dele. marido. Ele dizia pra mim que era tio. Ele apresentava como mora com meu tio, fulaninho. e Entendi. tal. Na verdade, era um casamento. Isso, Esposo, e pintava ele como um cara homofóbico, que a gente era só amigo. Ele inventou toda uma narrativa do tempo que a gente namorou, né? Pra que quando eu chegasse lá, a gente fosse amigos. Ele falava que o tio era homofóbico? Isso, falava que o Que, tio na dele era verdade, homofóbico. era o marido. É marido dele. Justo. E, tipo, eu não desconfiava de nada. Só que depois começou a ir caindo a ficha, né? Que quando cheguei Ah. na casa, só tinha uma cama, tinha 2 quartos, mas só tinha uma cama de casal. O outro era os instrumentos da igreja. Aí eu disse, ele dormia no sofá, né? Enfim, foram várias... E outra coisa, quem tiver excluindo rede social é porque tem alguma coisa a esconder. Quando a gente começou a ficar, ele excluiu a rede social dele. Miguel gosta muito de excluir redes sociais. Então, uma coisa dele, Jamais, excluiu a rede jamais. social. Não posta nada também, excluiu, né? excluiu a rede social com a desculpa que estava estudando para medicina. Ah! A história de ser Vixe, Maria. repetida. É igual- Olha a história de ser Vixe, repetida. Maria. Excluiu porque tinha que estudar pra medicina. Nunca excluí da minha vida. Depois Pois de ter é. falado, nunca estudei. Aí você é um excelente médico, Aí pessoal. pronto, aí fazem o quê? Já a gente namorou em 2017 e hoje já são 2023. Até hoje nunca fez nem medicina, nunca passou nem na porta de um curso de medicina. Então, Foi enfim, mesmo? era pra mentir pra mim, né? Pra que caso porra. tivesse É, alguma pelo menos foto e Miguel tudo tá no mais. curso de medicina. Amém, eu tô no curso de pelo medicina, meu menos amor, isso. lhe amo. As fotos, inclusive, você abre meu Instagram, tá lá, Esse- só fotos com minha esposa. Esse amor era comigo? Meu amor foi pra câmera aqui. Foi isso a história. Bafônica. 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 Mas, meu irmão, eu sou daquele... Você já viu aquele meme Você que tem a galera... alguma coisa pra falar, revelar aqui Aquele- nas câmeras? Não? Posso contar, por favor? Pode. Licença, obrigado. Não era medicina, quer ver? Não, eu faço assim, mas Sim. não é isso não. Na verdade, meu pai não é meu pai, eu tenho um caso, Aquele- sou casado com um babau. Não. É isso que você dizer? Não. Aquele meme da fofoca, né? Que a mulher fala, mentira! Não acredito não. E o cara fica, quem é que é? Meu irmão, é a cara da gente lá em casa. A gente fofoca, nego, velho. Na sua A Você casa? e sua esposa? Lá em casa. Eu e minha esposa. Tá mais que certo. Meu amigo, é o que segura qualquer relacionamento, é a fofoca. Meu amigo, Vixe, é todo Maria. dia. Eu tenho uma Eu amiga. fico já imaginando vocês dois no sofá, olha no Instagram e fala, fulano isso. Isabela chega assim pra me falar, menino, eu disse, conta a tua história, joga na caixa do... Lá em casa a minha também gosta de uma fofoca. Aí ela diz, tu acredita? Eu digo, homem, continue. Ela, tu acredita que fulano? Eu disse, homem, é desse jeito. Me diga uma E tu coisa. gosta ou faz? Ou Eu faz só acho- pra, eu ou faz só acho pra bom. manter o relacionamento? Eu acho bom. Mas me diga uma coisa, vocês dois casados, agora eu vou perguntar pra vocês. Sim. O que é que vai ter de assuntos? Vocês estão se vendo todos os dias. É a fofoca, gente. É falar da vida Verdade. dos outros. Verdade. Vocês vão falar do que aconteceu no trabalho, vai ser quase a mesma É coisa. 20% do trabalho e 80% é da galera Você do trabalho. tá né? chegando até 20% já? Tá tudo isso já. Chega uma hora na vida que você não quer mais falar sobre trabalho. Amor, trabalho não. Vamos falar da vida dos outros. Nossa vida é chata, vamos falar da dos outros, né? Faz parte, meu amigo. E hoje, quais são os planos para o futuro? Você tem planos, além dessa ideia de pensar num blog ou usar a sua página, existe essa vontade de entrar... Rádio e TV, rádio e TV. Assim, então, você já fez participação com o Léo, mas eu falo assim, de assumir alguma coisa, de ter um espaço maior, ou na rádio, ou de montar um podcast para você, algo do tipo? Mas assim, eu
Na verdade, eu tenho, sim, mas é como o Miquel disse, eu acho que tudo tem seu tempo, né? Eu sempre quis fazer área de jornalismo, depois eu fugi. E ela veio até mim de uma forma que eu não esperava, que eu não me preparei. Então, eu tô tentando aproveitar todas as oportunidades que tá chegando, né? Mas quero sim criar um podcast só pra mim. Muita gente me pede. Muita gente também me pede pra eu ter um blog pra falar sobre a vida do povo, né? Porque o Twitter nem todo mundo tem. Então eu tô trazendo isso para o Instagram. Podia E ser do em forma de Instagram canal também, né? Em Isso. forma de canal. E do Instagram, futuramente eu pretendo sim ter uma página minha. E se você quiser trabalhar vir toda semana aqui falar alguma fofoca, também é muito bem-vindo. Pronto. Na hora. Dá certo Se é demais. assim, tô chegando. A gente joga Dá certo aqui. demais o e quadro. esses E com programas, vocês, a roda da fofoca os do programas Pode de entretenimento de rádio tem, geralmente na sexta-feira tem fofoca, mas o pessoal não fala de fofoca local, É, fala não, de uma mas- fofoca nacional que todo mundo já Que é conhece. sem graça. Então Que ter é sem um graça. espaço desse Muito no melhor programa de foco em entretenimento eu milionário, acho né? super bacana. E outra coisa, Vitor. Ele tocou agora no assunto. Quando ele parar a risada, eu falo. Desculpa. É porque ele fala umas piadas aqui. É o pra efeito do mim. remédio. também. Pra falar. Mas assim, falar de famoso, muita gente já tá falando, né? Já tem o Globo, já tem Rainha Mato, já tem todo tipo de site. Gini E você falar de anônimos, não tem. Então eu gosto sempre de falar de novidades. Não, é assim, eu acho que até a fofoca local, que ela é desprezada, né? Ninguém fala aqui da fofoca local. Gente, mas tem muita gente que tá ganhando dinheiro fazendo fofoca. Até Não. de academia e de tudo. De academia? Tipo, Gustavo Negreiros. Você abre, ele tá Citou falando da nome, Bodytech. citou nome. Não, o cara tá lá falando da Não, Bodytech. tudo Isso não é bem. fofoca, não. Mas ele tem Bodytech, excelentes beat tênis, né? crônicas. Mas- A coelhada da bicicleta é muito boa. essa O daí beat também. tênis e tudo. Eu Isso posso é dar o uma quê? Não é opinião minha, fofoca, Mas, não? mas deixa só, eu não enxergo o Gustavo Negreiros como um fofoqueiro. Eu enxergo ele como um cronista, É cronista, da cidade. cronista. Entendeu? Mas ele tem entenda. causos e contos que é sensacional. São, e outra Casa coisa, de praia do Porto se- Brasil, puta merda. Senão, muito bom. não teria o sucesso que tem. Vocês Gustavo é lembram- uma pessoa de vocês- sucesso, mas vai dizer que porque Vocês- o outro faz é fofoca, que Gustavo faz É não porque é. quando a pessoa é Não, mais mas intelectual, quando a pessoa é mais intelectual não A é gente fala fofoca. que é cronista. É crônica, É né? fofoca Cronista mesmo. social. Agora me diga uma coisa, vocês lembram da época do Gadelha Júnior? Não, né? Não. Não. Gadelha Júnior era uma página que eu acho que era no Twitter, que era uma personificação de um playboy de Natal. E que correm aos becos da cidade, que era Carlos Fialho, que escrevia. E Carlos Fialho, quem não conhece, é um grande escritor, cronista e tal. E aí ele contava a fofoca de forma dessa persona, que chamava Gadelha Júnior, que era uma persona de um playboy de Natal, e ele contava as histórias mudando o nome dos personagens, mas de uma história real. E era algo assim, extremamente conhecido na cidade. Eu não sei como é que vocês não conhecem. Foi em qual ano, Gadelha? Diga aí pra mim. Ele tem 42 anos. mas Não, ele tem não, peraí, eu tô falando de 28, internet, 30. eu tô falando de Twitter. Eu não tô falando que isso aqui era uma Gente, carta. mas hoje o Pinta Natalense de uma maneira mais... Era da época do Pinta Natalense. O Pinta Natalense de uma maneira mais extrovertida, mas ele também ali é super inteligente. Certo. Ele entrega Não, muita coisa ali. Não, mas peraí. Antigamente, existia um personagem chamado Pinta Natalense, que não é esse Pinta Natalense. Sim. Esse já é novo, né? Que inclusive eu vi o perfil dele. Mas o Pinta Natalense, na verdade, era ao contrário do Gadelha Júnior. O Gadelha Júnior era o playboy e o Pinta era o cara da periferia. Da periferia. Entendeu? Então, existiam esses dois personagens. Esses dois personagens é o que hoje a gente tem como digital influencer. Pois é. E Entendeu? as formas de denunciar os... Eu tô indignado que vocês não conhecem o Gadelha Olha, Júnior. as formas de denunciar as angústias das pessoas hoje em dia tá muito diferente. O jornal mesmo não é mais aquele jornal que estamos aqui, não sei aonde e tal. Não. Tá lá o repórter brincando com o povo, Mais despojado, tirando né? onda, mas daquela maneira ele tá criticando, né? E o povo diz, o jornalismo tá perdendo, tá virando palhaçada. Não, palhaçada é o que acontece. Então eles, de certa forma, eles estão denunciando. Mas eu acho que essa linguagem hoje em dia tá muito mudada, tá muito mais próximo do povo, né? Tá mais popularizada. E você até tocando nisso, que já foi pra... Saiu da Cabugi, né? E foi pra uma outra emissora. Foi pra Ponta Negra. Acho que hoje ela tá na Tropical, né? Como é o nome dela? Quem? Aquela que fazia uns vídeos bem engraçados, que ficou super conhecida na Cabugi, na InterTV. A Maninha? Não, Era ela... que subia na bicicleta, Diana carro de Miralha? mão. Isso. É a Maninha, Diana Miralha. Pronto, ela tá no mesma. Tropical. E pronto, ela ficou super conhecida e super querida a partir das críticas que ela fazia com o humor que ela colocava. Sim, Essa forma sim. mais descontraída, né? E é a linguagem do povo. Isso. A gente tem que parar de querer ter um nível muito intelectual e saber culto, tudo que
que né? O tempo todo só aquele quem é negócio. muito culto que tem direito. Não, Ana se é Aline feito Cunha pro também, povo, né? então a gente precisa ter todas as linguagens das Isso. pessoas. Ana né? Aline Cunha também, né? Ela fazia também esse trabalho de colocar críticas. Inclusive, ela tem um bastante conhecido que virou meme no Brasil todinho, que foi a Miss Lama, né? E hoje em dia todo mundo lembra dela por causa disso, mas ela também tinha outras críticas, mas que sempre colocava pitada de humor. E, inclusive, no Twitter eu coloquei jornal informal, para justamente as pessoas não esperarem nada que seja correto, que vá ser uma coisa séria. Não, eu quero jogar ali fofoca, eu quero jogar uma informação de utilidade pública, mas que tenha uma pontinha de humor também. Então, isso as pessoas se identificam mais. Eu vejo assim, né? E não uma coisa mais formal, como ele está dizendo. Formal a gente deixa pro Jornal Nacional, né? É isso. Que nem tá tão mais formal a esse ponto, né? Ele já solta uma brincadeirinha, o William Bonner já se levanta, já dá um passeio. Antigamente achava que ele só usava um short, né? Era uma samba canção. Que ele era só menos daqui é, pra cima, né? é. Que ele é só daqui pra Aí cima. depois o velho sou eu, né? Isso aí meus pais me contam, na verdade. É mesmo. É. Bom, eu acho que a gente chegou numa hora que Miquel não vai gostar muito, né? mas a gente tem que chegar nessa hora. Eu não queria, Miquel, de verdade. Mas, assim... Para tudo. Sim, Não. lembrar, né? Da bomba, sim, entendi. Hoje eu tinha esquecido. Não, chegou essa hora. Agora, assim, de hoje você pensar, Mágoa. o cara é pré-candidato a vereador em Natal, é pré-candidato a um programa de televisão na TV Ponta Negra. Ele pode perder não só o emprego, como o apadrinhamento político de Micarla. O celular tá... Você tem certeza que você quer soltar essa bomba? Com certeza. Para tudo. Gente, eu tô me sentindo caso de família. Caso de amigo. família. Vamos fazer o seguinte. Eu sou careca. Caso de família, né? Eu sou Power Não, Ranger. Eu sou aí o é Power do- Ranger, velho. Não, Eu é aquele sou é do Paulo. programa daquele outro doido, que é João Kleber. Não, João o Kleber. para é de João Kleber, mas eu sou... O do careca é João Kleber também. É Não mesmo? posso É ser verdade, padrinho do é seu verdade. casamento, porque eu sou um Power Ranger. É muito bom. Rapaz, eu vi ele num podcast, ele falando que... Os caras perguntaram, e aí, é verdade ou não? Ele falou, eu prefiro não saber. Eu E ele só é bem recebo... culto, viu? É, bem culto. Bem O cara culto. trabalhou com chicanismo, o cara tem uma história da porra. Aí ele Não, falou... mas Tiririca também trabalhou com Chicanísio. Não, mas peraí. Não, aí ele falou assim, ele disse, eu não sei se a história é verdade ou não. Eu recebo lá na hora, eu prefiro não saber o que é que vem e pronto. Falaram que os atores já participaram mais de 3 vezes em cada personagem diferente com ele, né? Muito bom. Quem é a pessoa que você tem mais admiração da televisão potiguar? Da televisão potiguar, acho que vai ser um clichê, né? Eu falar que é Léo Souza. Eu tenho 2 pessoas, Léo e tenho Lídia Passo também. São 2 pessoas São assim, as que eu 2 admiro pessoas. demais o profissionalismo. E que são de lugares diferentes, Sim, né? sim, entretenimento. Quer dizer, na jornalismo. verdade, hoje ela tá no entretenimento, né, a Lídia? Mas ela era do jornalismo, Mas né? a pegada é diferente. Isso, ela era do jornalismo e Léo eu já conheci mais na parte mesmo do entretenimento. Miquel. Inclusive, eu lembro, quando o Léo ele entrou na Cabugi, ele fez um programa de Carnatal, né? Que eu acho que foi a primeira vez que Sim. a Cabugi transmitiu Carnatal. Isso. Miquel, quem é a sua personalidade da Eu poderia televisão? dizer também Lídia, inclusive trabalho com ela, adoro Lídia, é uma pessoa não só tanto profissional, mas muito humana. Mas que se eu você acho não que é disser importante. Micarla, você pode perder o emprego. Não se eu não disser, Léo também admiro muita gente, mas eu acho que... Escolha só um, deixa pra ter politicagem. eu acho que Micarla, pra falar da comunicação, é no nível, assim, a gente não tem, eu acho que no nível, uma pessoa... Não, claro. Que tem Não, curso, ela é de, brava, ela é curso brava. de jornalismo, Política. que fez TCC no nome da pessoa, então acho que Claro. já tá num patamar mais... Miguel, O nome? Cara, eu gosto muito... Eu toquei um tempo, os garotos aqui talvez não saibam, mas eu toquei um tempo, então eu tive banda, então a gente ia muito assim pra programa, inclusive pra balada. inclusive pra balada. Que eu sempre gostei muito, duas Vitor, figuras Vitor. Não, o Vitor era meu amigo pessoal, mas quem eu Era? quem eu gostava muito, nessa época, né, já era meu amigo pessoal, mas quem eu gostava muito do estilo do programa, do estilo de pegada, assim, era Priscila Freire Sim. e Manu Pessoa. Eu sempre gostava. Eram os melhores dias quando a gente ia para algum Manu é programa dela. massa, Manu é Eu massa. gostava Priscila muito. também. O time delas é muito legal, o papo é muito legal, assim, fluía muito bem, mesmo a gente com pouco tempo, mesmo da maneira que a gente participava. Então, eu acho que elas duas, assim... Mas, assim, sempre gostei de muita gente, assim, sempre... De quem não gosta, né? Priscila, eu não conheço. O meu não gosta diretor, agora. quem O é pessoal a fala muito personalidade bem. da TV? Léo Souza. E você, Gadelhão? Cara, Pera aí.
Tá dizendo que... O diretor tá falando que é de Léo Souza. É a personalidade da TV que ele também tem mais esse gosto. Eu gosto muito de Léo, mas... Não fale não, me botou na parede comigo. Carla, diga que não é Léo agora. Não, Câmera, corte aqui, por favor. Ele já tá no mais, Não, viu? Ele já disse, eu gosto muito de Léo. Diga! Eu gosto muito de Léo, acho que ele é por exemplo, um grande apresentador. Tiago Dionísio é outro cara que vem me surpreendendo também na televisão, mas não são os meus preferidos. Não, os dois não são, apesar de gostar muito, mas não é. Eu me gosto mais como apresentador na televisão. Quem você não gosta? Que eu gosto. Não, mas quem você não gosta? Agora quer Quem saber. eu não gosto. Ai, Sim. chama. Eita. Ai, pai, pá. Botou a gente aqui no rabo de foguete, agora é a sua vez. Boa, boa. Mas todo mundo vai dizer também. Eu digo. Todo mundo vai dizer. Diga aqui, teu Mas você bicho, não. gosto, eu tenho que gente. pensar aqui em alguém que eu não gosto na televisão. Já tem em mente 2. Ixi, Maria, é complicado. Eu não... Peraí. Cara, eu não vou dizer de alguém que eu não gosto, até porque não é nada pessoal com os apresentadores. Sem ser político, Mas por aquele favor. programa que tinha Diga Aí, Quem é? não era o Diga Aí Sei que tinha quem na é. Inter TV? Sabe? Quem Lembro. apresentava? Eu não vou dizer assim. Eu mas preciso sei quem saber é. quem é. Eu sei Não, mas quem é. você Quem lembra era? do Diga Eu Aí? sei quem é. Gente, Eu você conheço tem a que dizer pessoa. quem você não gosta. Sai do muro. Não é eles. Saia do muro. Não, inclusive eu gosto muito dos dois apresentadores. Inclusive, ó, eu Não gostei é- desse negócio, viu? Eu vou usar aqui, tudo que for feito, eu vou usar o contrário também, viu? Vou pegar a bomba de todo mundo também aqui. Mas assim, o Diga Aí era um programa, não era apresentação, mas era um programa que eu não achava tão legal. Né? Era um programa que eu não achava não legal, mas não é por conta dos apresentadores. Sim. E quem é que você não gosta da televisão? Eu detesto Salatiel. É mesmo? É mesmo. Bomba! Ó o corte. Você não gosta da forma que ele apresenta ou você Ó, não tá, gosta tá da bom, pessoa? Da pessoa profissional. então tem um pessoal aí. É, não, Tem um pessoal, emocional tem o pessoal aí. e o profissional. Eu nunca fui com a cara dele, nunca fui. Miqueias. Eu seria irresponsável dizer na bucha. Eu não tenho essa resposta na bucha, Por não. isso que eu parei pra pensar. Não tenho não na bucha, não. Eu sei que tem muita gente que eu não gosto, mas na bucha, assim, uma pessoa que eu... Quem é que você não gosta na televisão? Cara, não tem também, assim. Falar que gosta é minha fácil, vivência- né? Que não gosta, depois você É. vai ficar com... E a minha vivência também dentro da TV foi mais... Não, mas tem não algum... foi de bastidor. Mas tem então- algum programa que você assistiu e fala, esse cara não apresenta legal. Na sua opinião. Não significa que ele não apresenta. Mas O papo a minha balado, opinião. Mas a minha opinião não é nem a questão de apresentar legal. Eu acho que é a forma como ele aborda um tema, sabe? A forma como ele comunica para as pessoas, que eu acho Não, mas, super mas errado. isso também é uma Isso é forma. uma coisa que Mas conta isso pra mim. também é uma forma de não apresentar legal. Porque ele está comunicando errado. Então ele não está apresentando legal. Porque apresentar não é se posicionar no palco e fazer muganga. É E- se comunicar. É levar a informação. Tem muita gente que faz isso e é muito famosa. E minha faz raiva uma ainda aumentou apresentação ainda mais, merda. porque eu fui colocar uma crítica, ele colocou uma risada na crítica que eu tinha colocado pra ele. Ao invés de ele pedir desculpa pelo que ele tinha feito, porque o que ele fez foi uma coisa assim muito pesada. Que inclusive rolou até na justiça. Então foi uma coisa assim Ah, que você ele tem uma briga debochou. judicial com o Salatiel? Não, Pode comigo citar? não, é com a outra pessoa. Pode citar não. a situação, não. A situação, se você quiser, eu cito. Não, a situação... Foi uma que brincadeira homofóbica que ele tirou com o Ele- rapaz. ah. Isso, uma brincadeira homofóbica Sim. que ele tirou com o rapaz. Até de uma loja que faz propaganda no programa dele. E nessa brincadeira o rapaz colocou um processo nele. Que isso saiu como a Tropical, ela passa também no YouTube, ficou gravado no YouTube porque não tinha sido transmitido na televisão, que foi naquele tempo do intervalo. Isso ficou gravado, ele colocou um processo, o cara ganhou, e eu fui colocar minha crítica. Eu já não gostava dele, já tenho um certo ranço da cara dele. E quando eu publiquei sobre a notícia, sobre a decisão, ele foi e riu da minha postagem. Então, ao invés de ele pedir desculpa pelo ato dele, que ele em nenhum momento ele se Reconhecer, pronunciou, né? reconhecer isso. Ele não se retratou, né? Isso. Aí eu fiz, após ele me deu esse motivo, após fui lá, publiquei no meu Twitter, e além disso, ainda coloquei outra coisa que ele foi julgado e processado na justiça também, para as pessoas clarearem a mente sobre ele. Então, é uma pessoa assim que eu não quero pro meu convívio, é uma pessoa que eu quero distância. Entendo quem admira ele, né? Que ele se comunica muito bem, mas para mim de uma forma errada. Se comunica bem de porque falar. ele também a vive- minha opinião é que eu acho que ele se comunica bem, principalmente com a massa, né? a massa. público, né? O Entendeu? grande- Assim, Não, e outra eu acho coisa. que ele consegue ter aquela identidade legal. Não isso, sei isso é se incontestável não sei pra se mim. mas também tem aquela sacada do público dele. Ele tem uma pegada gospel hoje em dia. É. Então, talvez está se colocando assim, ele está convencendo o público dele de que ele é daquele público. Que quer queira, quer Não, não, mas o eu acho que o público... público dele é muito maior do que isso. É, mas eu acho que vem mais dessa Eu pegada. Porque, vamos ser sinceros, ele se reposicionou.
Ele tem um reposicionamento. E como é que se faz o reposicionamento? Eu venho de uma linha, daqui a pouco meu nome não tá legal, e para se reposicionar eu preciso ter uma outra trajetória. Que não só ele, não foi ele que Você inventou está isso. falando de se reinventar isso? Ele precisou se reinventar, venhamos e convenhamos. Ele teve uma fase da vida muito polêmica, que não foi legal, e naquele período... Você então está me falando que quem tem problema com política depois Não estou vira- dizendo quem tem problema com político. Vira crente. Não estou dizendo isso. Eu estou Micala era dizendo... crente? Micala era crente ou foi só Amém. depois da Pelo amor Joara? de Deus. Ele tem um amor por Micala. Ele tem um amor por Eu Micala. gosto muito de Micala, eu gosto Você, muito de Micala. rapaz, esqueça Eu Micala. gosto muito de Micala. Então, acho assim que Salatiel, ele meio que se reposicionou isso. E até porque vem também da política, que é um espaço muito homofóbico. Que eu vejo muito político hoje em dia dizendo que é a favor de periquito, de viado, de tudo, que na verdade é muito homofóbico. Inclusive, Sim, eu tenho uma história sim. muito engraçada Pode disso. contar. Tempo de campanha, estava trabalhando com um determinado político. Aquele que apoia as causas... Não. E aí... Não, essa é engraçada, gente. A gente tava lá no... Aí veio um pastor pra fechar o negócio. E disse, ei, vamos entrar na sala aqui comigo? Estávamos eu, ele e o pastor. E o pastor disse... Você estava trabalhando na campanha de um, Gostei muito de de um você. vereador? Gostei muito de você e vou fechar com você. Agora você não defende negócio de gay, não, né? Aí ele olhou pra minha cara, eu disse, eu não vou perder o voto do pastor. Eu virei a cadeira, eu disse, eu nem de viado eu gosto. E falei grosso. Ele começou a rir, mas o que eu quero dizer com isso? Acho que meu diretor acertou aí. O que eu quero dizer com isso é um espaço que a gente sabe que isso existe, de que se vai ter uma Tá votação, ficando perigoso fazer esse programa. se vai ter uma votação para defender uma causa, principalmente que fale sobre sexualidade ou orientação sexual, vai ligar um pastor, vai ligar um padre para dizer se você votar, a gente não vai apoiar. E isso é uma realidade. Então isso também acontece na TV, Então, você isso acha que também você acontece acha onde que tem com o acaba público. perdendo... ele acaba perdendo a base dele. Pois é, porque TV é meio que uma política também, né? A audiência é meio que isso. A política é o quê? A sua audiência na política. Então, ou você defende aquilo, ou vai dizer que tudo que Lula fala, ele é acordo. Tudo que Bolsonaro falava, ele era tão daquele jeito. E às vezes eu acho que é proporcional mesmo, sabe? Pra atingir aquele público. Justo. Você não pode ter todo mundo. Justo. Você não pode. E a gente viu muito isso na campanha, né? Quando houve essa bipolaridade de você acreditar em tudo que um fala e acreditar em tudo que outro... Gente Isso que- é o que adoeceu o povo. Gente que quer ter todos os públicos e todo mundo termina sem nada. ninguém. Isso. Quem quer agradar a esquerda e direita É. termina odiado pelos Aí dois. a paz mundial, né? Você unir ali todos os públicos, pronto, você vai ser a paz mundial, que não existe. É isso. Justamente. E falando em política, Gadelha, Ele tá se coçando ali. Então, tô só mandando uns recados. fala. Falar o quê? Fala, pô. Eu tenho alguma coisa pra falar? Tem não? Não. Era pra falar alguma coisa? Ele vai ser candidato? Tava no script? Eu soltei a deixa aqui pra ele. Qual foi a deixa? Vai. Bom, eu acho que chegou a hora da bomba. Miquel estava rindo demais até agora. É hora de chorar, né? Ele Deve, ficou um pouco deve ter nervoso, se pelo divertido. menos. Deve ter Me se dê aí divertido meu muito. losartano, por favor. É losartano? É o nome do pressão? É da preparação, é. Nesse Capitão exato momento, este jovem tem algo muito sério a falar deste jovem. Rindo de nervoso. Bomba! Tá rindo. Bomba! Ei. Bomba! Ele tá rindo de nervoso. Preparado pra chorar? Vamos agora. Então, atenção. Diógenes Júnior tem uma bomba para falar sobre Miqueias. Pode falar. Pode começar? É brincadeira, Corta, meu amigo. Para tudo. Mas, rapaz, eu quero ver como é que tá o coração dele. Como é que tá o coração dele agora. Não, eu lá sei Confere o que é. coração. Confere o coração dele agora. A gente combinou, antes de começar o programa, que a Eu gente ia sei lá, sei fazer... o que diabo é, mas você Ok, conta a história do ok. povo. A gente tudo. vai fazer essa Miquel. brincadeirinha. Aqui, ó, Vai que eu não me lembro. Pra quem tá assistindo nos bastidores, a gente começou a contar, Miquel ficou legal. Aí quando Deus chegou e sustentou, aí ele fez assim: olha, se você falar uma verdade, tá certo, mas se você falar uma mentira, a gente vai se ver. Pois é, só tem que ter cuidado, né? Deu uma Não, eu lá sei ameaçada o que é. grande. Pessoal, obrigado. Não, e outra coisa, a gente tá tendo um contato agora, mas, gente, você vai viver num mundo que é muito comum, como ele mesmo colocou. Gente que tem nome
e tem ascensão criando histórias. Sim. Criando histórias ou então fulano que você sabe que vai chegar lá no blog dele, vai pagar tanto e ele vai falar ainda mais vindo de um fofoqueiro, né? Olha aí, ó. Fofoqueiro não, viu? Contador de histórias. Isso mesmo. Não, Verdade. cronista. Vamos botar agora cronista. social. É, você Mas chama... eu você chama- acho... É a gourmetizada de Thiago Dionísio, né? Gustavo Eu sou Negreiros de cronista social. cronista e eu sou fofoqueiro. É verdade, não, é verdade. cronista Sacanagem. social. Sacanagem. Eu acho que, tá vendo? Tem que ter respeito também. Responsável técnico pelo cronismo social. É responsável técnico sobre a vida alheia. Cronista social da vida alheia. Pessoal, obrigado demais pela Jô participação. Soares. Não, Obrigado. não, eu fiz isso Também pra- gostei. Ah. E ele imita todo mundo, né? Ele imita. Jô Soares, já viu? É o Tom Cavalcante de Vai, Natal, fala, é? fala, fala. Quero agradecer. O Tom Cavalcante de Natal, né? Não, Eu só sei que amanhã, por favor, não chegue no BG dizendo que Micala vai me lançar a candidata, não. Porque tudo sai do BG, né? Tudo sai do BG. E Gustavo vai fazer uma crônica. É, O garoto de Micarla. É, ela tá em Curitiba participando de uma palestra do bairro. Quando for ver lá, tô eu dizendo que você é candidato de Micarla. então, a gente pode dizer então que agora você começa a entrar no casulo para se lançar candidato a vereador. Pra É dar isso? veracidade Não. e credibilidade, a gente ainda vai falar assim. Inclusive, ele falou ontem, ele falou que ela tava lá em Curitiba, ligou pra ele no meio do podcast. Não, a gente faz uns cortes e manda para ele, vai dar tudo certo. Vitor, chegou a hora de você dizer que é mimimi, né? Exatamente. Agora Natal é no meio. Agora, se ela apoiar assim, Agora, olha! Olha aí, olha. Bomba! aí junta a paz Deixa eu atualizar mundial, o a Twitter. paz mundial. Deixa eu Ela atualizar pega aqui o os Twitter. evangélicos e eu pego a galera. Então a paz mundial, meu filho, se juntar a galera Pra quê? com os Pra quê? E evangélicos. é duas, né? Que eu vou estar aqui pra passar Não é pano, não? ser cabo eleitoral. Cabo Deixa eu só eleitoral. Não, atualizar gente, aqui o não Twitter. sou candidato. Miquéia se lança Mandar candidato, sua pré-candidato a Ei, vereador de não, Natal. pai, vocês param. Pré-candidato a vereador de Natal. Não sou, Dale, Miquéia. não sou de jeito nenhum, mas vou apoiar, vou votar em alguém, vou apoiar Vai sim, alguém. vai dar certo. A gente tem que construir junto, gente. Campanha, a gente tem que fazer nossa parte. Eu já botei muita gente que papo não prestava político, lá. bicho, não é um papo político. Olha, eu gosto quando pessoas boas assumem aquelas cadeiras, sabe? A gente tem que ir pra frente, Eu a gente tem acredito que em projetos. ideias Construímos novas. uma Mas eu não sociedade. sou candidato, mas eu gosto de ideias Eu não novas. sou. Eu não sei o quê. Olha, se Bicala quisesse me apoiar, ela pegava o povo crente, eu pegava a outra turma, aí dava certo. Mas não sou candidato. Gente, você acha que vai juntar a galera com o evangélico, pelo amor de Deus? É a paz mundial, não tem como. É verdade. Não sei, ou vai ser a galera, eu não transformação, pensei, essa galera vai ser a mundial. transformação todinha, ou então, não sei não. Vamos, Mas você vamos não é tomar evangélico? conta. Eu sou cristão, evangélico não. Eu já fui a vida todinha e foi um espaço que pra minha orientação social, pra eu me aceitar, foi muito doloroso. O que foi a religião com você? A religião... Eu ia terminar o programa, mas vamos falar um pouco. Como foi a religião pra você? Você nasce filho de pastor, Sim. né? Criado dentro da igreja evangélica. Meus pais adotivos, né? Sim. Eu nasci, fui pra outra família. E aí Você conhece sua família biológica? Conheço todos eles. Tá. Meus pais sempre contaram quem são, eu convivo com eles normal, mas tinham como conhecidos, entendeu? Porque eu não vivi então com quando eles. eu falo pai, é pai. São os seus pais que lhe criaram, que são os São pais os meus adotivos. pais, até Quem são hoje. os pais? E aí, são E- pastores por minha causa, assim, meio que... Eu tive um problema de doer. Eu não gosto de falar isso porque é campo da fé. Então, Pula, assim, muita gente pula. não acredita. É um pulo, eu Eu não tive um gosto de falar. problema de saúde muito novo e eles se tornaram, não por profissão, mas se dedicaram a isso. Então, fui criado para ser um pastorzinho. E eu gosto da igreja porque hoje, não tem uma coisa boa para lhe tirar de uma merda do que a fé. Verdade. Você saber que tá dando tudo errado, que nada tá acontecendo, mas que você se agarra em Deus e sabe que vai sair daquilo. Então isso é importante. E os valores. Mas é assim, quando a gente sai movido pela fé, a fé é crer, é acreditar, né, em si mesmo. A igreja é um caminho para isso. Que gera, porque eu fui criado nisso. Então, minha mãe sempre criou assim. Olha, meu filho, é Bíblia e tudo de Bíblia. Então, são versículos, passagens. A Bíblia você pode usar para ferir muita gente, mas você pode usar para levantar. se levantar. Então, é muito bom. Todas as minhas fases problemáticas, todas as minhas fases de lixo Inclusive, mesmo. o culto domingo, o pastor tinha falado exatamente isso, que ele falou, ao cair, primeiro muda o teu coração. Né? Por que você caiu? Então, primeiro muda o teu coração. Depois levanta. Só levanta depois que cuida do teu coração. Então, cuida do teu coração, levanta e segue. Só que aconteceu, quando eu era adolescente, que eu percebi que eu sentia algo diferente por meninos, eu passei 2 meses chorando. Eu não queria desagradar os meus pais, Você escondeu a eu sua não queria ser orientação sexual. ingrato com meus pais, não queria desagradar a Deus e muito menos ir pro inferno.
Então eu não tinha com quem conversar, eu não tinha... Quando eu comecei a falar e tudo, eu fui hostilizado, eu estava errado, era um demônio que eu tinha que sair. Isso dentro da igreja tá falando. Chegava em casa, tinha um circo de oração, um monte de senhoras orando para que saia. Então é muito ridículo. E aí eu percebi que eu já participei de muitas igrejas, cantei muito em igreja, preguei, como diz que as palestras que tem, e eu percebi que é o seguinte, você ser um cara que você traz sua mulher, você pode fazer todos os erros que as pessoas têm, porque são pessoas normais. Sim. Então todos estão perdoados. Mas se você for gay, se você for aí bi, vai pro inferno. E se você não disser que você vai mudar, então você não pode participar da igreja. A não ser você pode ser um membro, mas você não pode estar exercendo cargos de confiança. Você não pode ser cargos de liderança. Se isso não for homofobia, isso é o quê? Então, a partir do momento você não pode ser líder pela sua orientação não posso. sexual. Então, se é um lugar que eu preciso estar me recriminando, não tem fantasia. Não tem, a não ser as igrejas inclusivas que surgiram agora. Mas de outros campos, não tem fantasia. Então, para que votar nisso? Respeito muita gente, são os meus valores, nunca vou mudar. Claro. Conheço os amigos que são do candomblé, do espiritismo, respeito, dialogo, mas nunca vai ser meu campo de fé. Meu campo de fé vai ser esse. Mas vou à igreja, tenho amigos pastores, mas saber que tá lá dentro é legal? Não é. Não junta, não casa. Não casa. Tudo é respeitado, tudo é perdoado. Mas se der, tem até uma tirinha que diz assim, eu vou até falar, diz assim, Deus diz, vai o mundo, faça tudo, só não dê a bunda, porque aí você vai pro inferno. E é isso, não tem outra coisa. Mas acho que pegando até o gancho dele, comigo aconteceu da mesma forma. Eu era católico e depois de um tempo eu comecei a conhecer a igreja evangélica e nesse período foi quando eu realmente também não me aceitava. E eu saí da igreja justamente por esses preconceitos, né? Hoje eu me considero católico, eu me vejo católico porque a igreja ela tem uma visão totalmente diferente. Mas eu passei de 2010 até 2019 por aí fora da igreja. Sempre fui cristão, isso aí eu nunca abandonei, mas dizer que eu tenho uma religião para seguir, só para dar um norte, eu não tinha. Ia para uma missa, ia para um culto, para mim não tinha problema nenhum, mas hoje eu me reconheço católico por causa disso. Lógico que eu tenho minhas críticas à igreja, todo mundo tem, né, que nenhuma é perfeita, mas hoje eu me reconheço por causa disso. De hoje eu chegar, eu participar de um encontro de jovens, eu não ser apontado por causa disso. Inclusive, em um encontro é comentado sobre orientação sexual, que não é um tabu mais dentro da igreja católica. E hoje você pode ser o que você quiser, independente do que você for, né? Independente se você é gay, lésbica, se você é hétero, enfim, todo mundo ali cabe no mesmo canto, até porque a palavra de Deus ela é para todo mundo. E até outro gancho também, o que eu vejo é que religião, ela nasceu para todos, né? Eu acho que cada um tem a sua religião. Se você se sente família no espiritismo, é a sua religião. Se você se sente família na evangélica, é sua religião. Eu hoje me sinto família na católica, mas futuramente eu posso mudar. E é instinto do ser humano a gente ter uma religião hoje, né? É instinto do ser humano a gente ter uma fé. Né? Os índios, por exemplo, eles não creem em nada. Quer dizer, eles não têm orientação de nada, mas eles creem na natureza. Sim, né? Deus sol. Então é um instinto do ser humano ele ter uma religião. Hoje em dia já acabou mais isso por nível de informação, mas ainda existe. O cara que para poder ter direito a exercer sua sexualidade, a construir sua família, o cara sofre todas as dificuldades, começando pela própria família. Então, assim, para ele ser um profissional de sucesso, para ele se destacar, né, e para ele não desistir dessa vida, se não for Deus que ajuda, eu acho que o diabo é que não é. Então é bem isso. Bem isso. Pois é, falou aí o nosso pré-candidato a vereador, levantando as suas bandeiras, suas pautas, né, com o apoio de Carla de Souza, se lançando aqui o nosso pré-candidato. Cabo eleitoral. Pessoal, obrigado demais. Foi muito bom, eu gostei muito aqui do papo. Acho que a gente já foi para vários momentos diferentes, entrou em várias esferas aqui da discussão. Muito legal. Mas foi muito bom, porque acho que foi um papo muito verdadeiro, né? Você sentiu isso? Justo. Então, assim, foi um papo verdadeiro, de emoção, de se abrir como o Miquel aqui se abriu, você também, já abriu também. Acho que você fugiu da bomba, que deveria ter falado para ele, né? Mas eu acho que você não quis falar, porque eu acho que ele depois falou que não inventa, você conheceu melhor o Miquel aqui. Falei, não, acho que não é bem isso melhor que não, né? dele, Até porque eu também tenho um código, um código de conduta, né? Um código de ética, que eu não falo de quem eu conheço. Então, passou a entrar nessa lista de que eu não falo, viu? Quero dizer que vai sair a candidatura, Zé. Quero dizer que de verdade, meu título, se fosse de Natal, meu voto era seu, tá? Mas
acho que o programa ficou sensacional com vocês dois. Acho que casou muito bem. Muito legal. Né? Casou muito bem aqui. A gente tava falando de papos onde os dois podiam entrar muito. Sou fã dos dois, muito fã dos dois. Admiro os dois, vocês sabem disso. E quando quiserem voltar aqui, voltem, o microfone está aberto aí para vocês falarem o que vocês quiserem, inclusive fofocar. Vamos ser clichê, né? A recíproca Só é não pode pedir verdadeira. voto ainda, É viu? verdadeira, não sou candidato. É muito bom a gente ter esse espaço, né? Onde a gente pode conhecer mais das pessoas, conversar mais das pessoas. E às vezes a gente tá como eu falo, passa na TV, tá no rádio, as pessoas só vê ali mais mas não sabe o que a gente passa, o que a gente pensa. Sim. E eu acho que esses espaços são muito importantes pra gente saber a quem a gente tá ouvindo, a quem a gente tá dando cabimento, como diz o Matuto. E é bom isso, sucesso para vocês, viu? E que mais outras pessoas possam ter a oportunidade, né, de mostrar um pouquinho de quem elas são. Amém, brigadão. E, inclusive, Miquel, manda um abraço pro pessoal que lhe segue. Olha aí pra câmera, pra galera. Fala seu Instagram, pro pessoal continuar lhe seguindo, os seus horários na rádio, na TV. Meu Instagram não é profissional, eu só posto as coisas assim que dá na telha, né? Assim que é Muito bom, clichê. assim que é bom. Mas é @Miquel Avelino. E aí, quem quiser seguir, trocar uma ideia, eu amo falar com o povo no direct. Olha aí, ó, pra você que tá E ligado dá aqui, ó. dicas de moda muito Gente, bem, olha, viu? eu conheço. Dá dicas de moda. Tem Celinha lá do Nova Aliança, o povo que ouve, que vem conversar e vem contar as histórias. Eu passo, assim, meu momento de lazer e é muito legal. Muito bom. Eu, primeiramente, quero agradecer, né, a oportunidade, o convite também. Dizer que era um sonho participar desse podcast. Mentira, gente. Vai falar que Thiago Dionísio veio aqui e falou, pai, não acredito que eu vim pra essa laranjada. Não. Deixa eu contar essa bem rápido. Eu fui fazer uma reportagem em determinado lugar, né? E tipo, na TV eu sou muito novinho, né? Tem nem nome ainda, tô construindo meu espaço. Aí eu cheguei, a mulher fez, ó, só pra dizer que eu sou super seu fã, viu? Não sei o que e tal. Aí depois ela foi falar alguma coisa, eu disse, vem cá, como é teu nome mesmo? Que eu esqueci. Acontece. Já comigo foi diferente. Eu tava pra fazer uma publi, né, de uma ótica. Tava conversando com o dono pra ver como é que a gente ia fazer o vídeo. E tinha uma menina na outra mesa, só olhando pra mim, só olhando. Ela com o marido, né? Sendo atendida por um rapaz também que já me segue no Twitter. Aí quando ela saiu do atendimento, ela fez, ei, seu nome é Diógenes, né? Eu fiz, Ela fez, eu sou seu fã, eu sigo você no Twitter. Aí, tipo, são essas coisas que acontecem que a gente não espera, né? Que a gente tem esse reconhecimento. É uma coisa que eu não esperava, mas que... A Maria, ela me elogiou demais no Twitter, dizendo que eu era muito simpático, que eu atendi muito bem ela, falei com o marido dela. E pra quem quiser pegar, saber tudo que acontece. Saber de tudo que... Natal, ele dá dica faz? de modas, eu falo da vida dos outros, né? Da vida alheia. Arroba. Isso, @Diógenes Luiz no Twitter. E algum conteúdo assim que seja muito relevante, Diógenes Júnior no Instagram. Muito bem. Inclusive, tem evento essa semana. Eu vou ficar atento pra ver o que é que você vai falar, o feedback. Eu só tenho que aparecer as pessoas para me dizer, né? Se eu não comparecer, eu preciso dos informantes. Você vai Mas eu passar- tenho uma equipe grande. Eu tenho uma equipe grande que elas com certeza vão me A falar. equipe é muito toda. Garotos, vai bater a selfie? Bom, e dessa forma a gente encerra mais um episódio do podcast que foi abrilhantado aqui por essa galera que eu sou fã de verdade, nesse nem tanto. Mas é meu parceiro, meu brother aí de muitas e longas datas. E a gente vai encerrando por aqui. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.